Nossa, Olá, que boa bonito, tarde. casa cheia, cheia de Nossa, jovens. que bonito, bem casa bacana. cheia, cheia Vem cá, de Rai, jovens. Bem bacana. Bom, Vem cá, Rai, comigo. Nós estamos aqui na Bom, Escola do Legislativo. Nós estamos aqui uma na escola Escola do de Educação Legislativo, Cidadã, que trata uma de escola diversos de educação assuntos, né? cidadã, Que trata Essa escola de diversos tem uma assuntos, coordenação, né? Uma direção, Essa escola um tem uma aqui dentro da coordenação, Câmara. uma direção, O diretor um hoje é o conselho aqui vereador dentro da Pedro Câmara. Kawai. O diretor Ele não hoje é o pôde vereador estar Pedro presente. Kawai. Eu faço parte Ele do não conselho pôde da estar escola, presente, onde a gente analisa as diversas temáticas que vão ser debatidas aqui, as diversas temáticas uma que vez vão por ser mês tem uma debatidas reunião aqui, de análise né? das temáticas. Uma vez por mês tem uma A reunião Rai de também é análise vereadora. das temáticas. Ela vai falar um pouquinho para vocês A daqui Rai a pouco. também é vereadora. Ela vai falar um pouquinho E para vocês hoje daqui a pouco. nós vamos estar falando sobre mudanças climáticas, encontros preparatórios para a climáticas, encontros preparatórios para a COP30. Quem topou, Então, quero agradecer tanto desde vir já. assistir, né, Quem que é a topou, Escola João Sampaio, tanto vir assistir, aí né, que é a Escola representada João pela Sampaio, professora Daniela aí Itamar, representada e pela a Escola professora Barão do Rio Daniela Branco, Itamar, que é a professora e a Luciana. Escola Barão do Rio Quero Branco, agradecer também o pessoal que da é a professora Exalc, do Luciana. Secarbon, que está Quero aqui agradecer com a também o gente, pessoal da Exalc, da do Prefeitura, estou Secarbon, vendo que vários está aqui com a técnicos gente, aí. o pessoal da Prefeitura, estou vendo Pessoal do vários Corredor técnicos Caipira, aí. Enfim, o todos pessoal para do o Corredor Condema, o Caipira, Conclima, né? Enfim, todos para o Que estão Condema, o presentes aí para Conclima, prestigiar. né? E quem vai falar para vocês hoje é a Joana, e quem vai falar para vocês e o hoje Airi, que daqui a pouco vão se apresentar. Joana, o né? Eu tô Diogo fazendo aqui e o a Airi, abertura que daqui a pouco vão se apresentar. E eles né? vão Eu tô estar fazendo aqui a apresentando para abertura vocês o que vai falar. E eles vão estar e o currículo apresentando de para cada um. vocês o que vai falar. Nós estamos vivendo um E período o currículo de cada um. e nós estamos vivendo um mudanças período climáticas e nada melhor do que fazer mudanças esses climáticas encontros, e né? nada melhor do que fazer que vão esses acontecer nessa temática né? preparatório para a COP30 que vai ser aqui no Brasil, em Belém. Preparatório Então, para o a que é COP30 isso, que vai né? ser O que vai aqui no acontecer, Brasil, o que está acontecendo, Então, o que é quais são os isso, tratados, né? O que vai acontecer, o que está acontecendo, diminui, quais são os tratados, os como que a efeitos gente dos gases, diminui, como que a gente melhora os os efeitos efeitos dos dos gases, gases, então nós como vamos que a estar gente trazendo melhora essa aí temática nosso em meio 3 ambiente. encontros. Então, nós vamos estar aqui na trazendo Escola essa temática Legislativa. em 3 Esse é o primeiro. encontros. Aqui Então, na esses Escola têm, né, Legislativa. deve Esse estar é o pensando mais primeiro. Piracicaba, Então, esses Belém, têm, Mundo. né? Então, é aquela Deve estar história pensando mais do Piracicaba, agir Belém, local e Mundo. pensar Então, global, é aquela né? história A gente do precisa agir no no nosso local e município. pensar global. E a gente né? tem feito precisa esses agir no nosso encontros município e continuaremos tem feito fazendo aí esses por mais um encontros tempo. e continuaremos fazendo aí por mais depois um eu vou tempo. deixar para o Airi aqui falar mais, mas depois os eu vou deixar para o parceiros Airi aqui falar mais, desses mas os encontros, né, que já parceiros, é o quarto ciclo de eventos desses sobre encontros, mudanças né, climáticas, que já é o quarto ciclo nós de estamos eventos aqui sobre na Câmara, mudanças esse é o nosso climáticas. 5º ano. Nós estamos aqui mas na é junto Câmara, com o esse é mandato o nosso coletivo, 5º ano. O mas é junto com o mandato Engajamundo coletivo, e o Corredor Caipira. o Se eu esqueci algum Conclima, parceiro, o depois você Engajamundo fala. e o Corredor Caipira. Quero Se eu só falar esqueci mais algum uma parceiro, coisa, depois antes você que eu fala. esqueça e que Quero só a falar escola mais uma pede para coisa, que sempre antes eu que eu alerte. esqueça, A ficha de avaliação para que sempre é eu muito alerte. importante. A ficha de avaliação então, preencham ainda é muito hoje. importante. O QR Code então, está com a nossa equipe de hoje. apoio. O QR Code está pelo com a salão nossa ali, ó, equipe tem uns de apoio para no final pelo salão ali, ó, tem uns papeizinhos para no avaliarem, final, né? E vocês colocarem lá sobre o evento. Avaliarem, né? E também colocarem sigam a lá nossa sobre Escola o do evento. Legislativo E no também Instagram. sigam a nossa Escola do Legislativo no Instagram. Escola do Legislativo, né? Escola e do não Legislativo deixem de assinar Pira. a lista de presença que E está não deixem de circulando. assinar então, a um bom lista evento de a todos. presença Vou falar para a que Rai está falar um boa tarde circulando. para Então, vocês. um bom evento que a parece todos. que Vou vocês têm falar que para a Rai quatro, falar um quatro e boa tarde pouco, para o ônibus vocês. volta Que buscar, parece que vocês têm que para que a gente tenha um evento bem produtivo aí, para que a gente nessa tenha tarde. um evento Obrigada bem pela produtivo presença aí nessa tarde. Obrigada pela presença. Bom, boa tarde também a todas e a todos. Bom, boa tarde também a todas e a todos. De jovens. Que bom ver essa casa protagonista de jovens, futuro, que são os protagonistas. Então tem essa responsabilidade também social, que a gente então tem essa trazer a juventude. Que bom que as professoras, os professores, trazer a juventude. Que bom que as professoras, os professores, liberaram a direção das escolas.
essa juventude para vir participar de um tema tão importante, essa juventude que é falar participar de um tema tão importante, deste que é falar momento que nós estamos vivendo tão delicado na nossa sociedade, momento que nós estamos vivendo que é essa crise climática, delicado na nossa sociedade, que nós que essa crise sociedade intervimos, que nós com vistas a mudar essa situação. Então, com vistas é um prazer estar aqui neste momento. Então, dar as boas-vindas para vocês, que vocês possam sair daqui dar as boas-vindas para vocês, que vocês possam sair daqui com outros conceitos do que serão trazidos aqui, com outros conceitos pelas pessoas que a Silvinha já mencionou aqui, pelas pessoas que a Silvinha já mencionou aqui, que é do pessoal do Conclima, o Corredor Caipira, do Condema, e todas as pessoas que vão participar e todas as pessoas que vão participar da Exalc, do carbono, né, a contribuição que essas pessoas têm acumulado ao longo do tempo. Essas pessoas têm acumulado ao longo do tempo, compartilhar aqui conosco. Esse conhecimento, infelizmente, não vou poder compartilhar aqui com vocês. Gosto de participar. Infelizmente, não vou poder ficar com vocês. Gosto de uma outra agenda. Do início ao fim. Eu só vim aqui falar um oi. Uma outra agenda. Vou, infelizmente, justificar a minha ausência de não poder ficar. Infelizmente, justificar. Mas essa é uma pauta de nós estamos aqui na Câmara. Essa é uma pauta que nós estamos aqui, mas também na sociedade, fazendo a defesa. Inclusive, convidar vocês para participar, inclusive, do movimento Salve a Boys. Convidar vocês para participar, inclusive, do movimento Salve a Boys. Mas nós, com Salve a Boys, nós estamos discutindo que cidade nós queremos. Com Salve a Boys, nós estamos discutindo que cidade participar também conosco desse movimento. Essa juventude venha participar também conosco desse movimento que nós vivemos, um movimento para o futuro. Pensar a cidade, essa nós vivemos. Para o futuro, vocês que são jovens, para as crianças que vêm, para vocês que são jovens, para as crianças que vêm. A Silvinha já falou. Então a gente tem a minha amiga, além de vereadora, a Silvinha já falou. Mas a gente é minha amiga, além de vereadora, pelo menos são. Mas a gente é uns 30 anos, pelo menos são. Então a gente vem numa caminhada aí de longa data juntas. Então a gente vem numa caminhada aí de longa data pauta também de pensar. E nós estamos aqui nessa pauta também perder a perspectiva local global. Sem porque é isso que a gente a tem como meta global, como desafio, porque é isso que a gente tem como meta, e que bom como desafio conosco na nossa sociedade. E que bom, um grande parceiro nessa luta também tem sido um grande parceiro nessa luta. Com quem fui vereadora lá em 1989. É com quem fui vereadora lá em 1989. Mas é isso. Os antiguinhos participando dessa. Os antiguinhos, desse momento geracional, trazer as experiências desse momento geracional, ao longo da nossa trazer as experiências vidas políticas ao longo das nossas e compartilhar com vidas políticas militantes, e compartilhar com a gente traz ao longo das nossas histórias. Então, parabéns para vocês ao longo das estarem aqui neste momento. E parabéns para vocês essa oportunidade de estar falando pelo menos um oi. E agradecer essa oportunidade de estar falando pelo menos um oi. Agora, mais pedindo licença que eu tenho, já para sair para ir nessa outra atividade que eu tenho. Muito grata. Bom, eu já vou passar para a Airi, que vai ler o currículo dos palestrantes. Eu já vou passar para a Airi, que vai ler o currículo e é isso, que tenhamos todos uma boa tarde. Airi, e é isso, que tenhamos todos uma boa tarde. Airi. Obrigado, vereadora Silvia Morales, mandato coletivo. Muito obrigado, Rai. Obrigado, vereadora Silvia Morales, mandato coletivo. Muito obrigado, Rai. Agradecimento especial às escolas, Barão do Rio Branco, professora Luciane. Especial às escolas, Barão do Rio Branco, professora Luciane. Escola Doutor João Sampaio, em nome da professora Daniela, professor João Sampaio. Vocês são os protagonistas de hoje. Professora Itamar. Obrigado, Exalc, também presente de hoje. Ressaltar, então, que o quarto ciclo de eventos sobre mudanças climáticas. Ressaltar, então, que o quarto ciclo de eventos preparatórios para a COP30, uma parceria da Câmara Municipal, preparatórios para a COP30, uma parceria da Câmara Municipal, Corredor Caipira, mandato coletivo, não precisa nem decorar. Corredor Caipira, parceiro aqui, não precisa Engajamundo, com Corredor Caipira, e o SESC também é parceiro, apesar da logo do SESC ainda não estar ali. E o SESC também é parceiro, apesar da logo do SESC ainda não estar ali. Sem mais delongas, o objetivo hoje, né, é entender um pouco dessas três letras, né, entender um pouco dessas três letras, qual que é a sua estrutura,
que é isso, muitos aqui já devem ter ouvido falar, sua estrutura. Acho que muitos aqui já devem ter ouvido falar, entender com um pouco mais. Mas é importante a gente começar a entender com um pouco mais o que seria isso. Não mencionei os parceiros. O que seria esse objetivo, então, é discutir. Não mencionei os parceiros. Começar a compreender. Esse objetivo, então, é discutir e para falar da COP, a gente tem que falar melhor da Convenção do Clima das Nações Unidas. E para falar da COP, a gente tem que falar um pouco da Convenção do Clima das Nações Unidas. Eu vou fazer só a introdução do Acordo de Paris. Os protagonistas de hoje é o pessoal do Engajamundo, Joana, que os protagonistas de hoje é o pessoal do Engajamundo, a Joana e o Diogo, para ser uma conversa de jovem para jovem, apesar de me considerar um jovem de 46 anos, jovem para jovem, apesar de me considerar um jovem de 46 anos, tem experiências bem interessantes para compartilhar com vocês. Então, cabe a mim fazer apenas uma introdução na temática e depois então, cabe a mim fazer apenas uma introdução na temática. Estou assessor da vereadora Silvia Morales. Meu nome é Airi Rando, estou assessor da vereadora Silvia Morales do mandato coletivo. Por favor, Henrique. Só antes da gente rodar o vídeo, alguém aqui já ouviu falar de COP? Só antes da gente rodar o vídeo, alguém aqui já ouviu falar de COP? Vocês já ouviram falar? Convenção do Clima, você sabe o que é uma COP? Acordo de Paris, vocês já ouviram falar? Faz favor. Você sabe o que é uma COP? Isso pode não ir, é uma COP. Faz favor. Isso também não é uma COP. Isso aqui, não então, é uma COP. Não tem nada também não é uma ver COP com a COP. Isso aqui, então, não tem nada a ver assessora de mobilização e engajamento do Observatório do Clima. Silva. Talvez você tenha cruzado comigo no engajamento do Observatório do Clima. Talvez você tenha cruzado comigo no COP26. Isso se você for uma pessoa que frequenta as COPs. Claro. Isso se você for uma pessoa que frequenta as COPs. Mas talvez você não seja um usuário de COP. E é por isso que talvez você não seja um usuário de COP. O que significa essas três letras. Que eu tô aqui para te explicar o que significa essas três letras. É uma sigla em inglês para Conferência das Partes. Quase ninguém sabe. É uma sigla em inglês para Conferência das Partes. Sai, Cláudio, você já apareceu no vídeo da NDC. Não explica nada. Mas que partes são essas? Cláudio, você já apareceu no vídeo da NDC. Mas que partes são essas? A Convenção Quadro da ONU sobre mudança do clima. E o que essa Convenção Quadro da ONU sobre mudança do clima? E o que essa Convenção diz? A interferência perigosa no clima. Ou seja, agir para evitar a interferência perigosa no clima. E meio óbvio que a gente falhou. Parece mas em 1992, e meio óbvio quando a convenção foi assinada, mas em 1992, eu vou fazer uma comparação. Quando a convenção foi assinada, que o mundo é um prédio. Vou fazer uma comparação. Você pensou? A COP é uma reunião que o mundo é um prédio. Você pensou? A COP é uma reunião de condomínio. E tem um detalhe. O prédio só vai fazer aquela obra fundamental na estrutura se tiver o consentimento dos 198 moradores. Se tiver o consentimento dos 198 moradores. em Baku. Você sentiu capital do Azerbaijão. E ela vai ser começa bem 29 em Baku, porque vai mexer com aquela parte ela vai ser sensível da anatomia humana, porque vai mexer com aquela parte. Os países precisam sair de lá sabendo quem paga a conta. Os países precisam sair de lá sabendo quem paga a conta para diminuir os efeitos do aquecimento. De quanto custa essa conta? Hoje em dia os países ricos desembolsam nem 100 bilhões de dólares por ano. Ou seja, hoje em dia os países ricos sonegando o pagamento do condomínio. Ou seja, lamento dizer, tem morador sonegando o pagamento do condomínio. Mora nesse prédio. E lamento dizer, mas você mora nesse prédio. Se você quiser saber mais, acompanhe o novo site do Observatório do Clima Central da COP. Se você quiser saber mais, lá a gente vai fazer a cobertura diária do que rola na COP29. Lá a gente vai fazer uma cobertura diária do que rola na COP29 e com uma novidade, como se estivéssemos falando de um jogo de futebol. Pessoal, o vídeo é do Observatório do Clima, uma rede de instituições. O vídeo é do Observatório do Clima, então, explica de uma maneira aí uma linguagem mais simples, fazendo uma relação também. Então, explica de uma maneira aí uma linguagem mais simples, fazendo uma relação também com o site do Observatório do Clima. Tem vários vídeos. Quem tiver interesse no site do Observatório do Clima tem vários vídeos. Fazer a menção, registrar a presença da Evelise Moda. Fazer a menção, registrar a presença representando o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento. Fazer a menção, registrar a presença da Evelise Moda. Agradecimento especial também aos técnicos da representando o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Maurício Felipe e Renan. Agradecimento especial também aos técnicos da prefeitura, mais ou menos a memória. Ramon, Juliana, obrigado pela presença, sempre importante contar Felipe e Renan aqui na Câmara. Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou fazer. Vocês viram que o vídeo faz uma analogia da Conferência das Partes, né? Conferência. Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou fazer. Vocês viram que o vídeo faz uma analogia com o condomínio. Conferência das Partes. Então o condomínio é o nosso planeta. Essa analogia. Então eu vou explicar um pouquinho dessa analogia para facilitar o entendimento
com o condomínio. Então, o condomínio é o nosso planeta, essa analogia. Então, vou explicar um pouquinho dessa analogia para facilitar o entendimento, como a protagonista do vídeo comentou, que é uma baita treta para a gente resolver. Pode passar, por favor. Isso. Então, primeiro, né, a Convenção do Clima. O objetivo principal da Convenção do Clima é estabilizar a poluição que leva ao aquecimento do planeta. Então, aqueles gases que levam uma poluição que causa o aquecimento que leva ao aquecimento do planeta. Limitados. Então, aqueles gases que levam uma poluição que causa o aquecimento do planeta, estabilizar a concentração desses gases. Não dá para continuar jogando esses gases. Então, esse é o objetivo principal, estabilizar a concentração desses gases. Então, precisa discutir entre esses 198 países como que a gente faz isso. Como que os países diminuem essa poluição que leva ao problema do aquecimento do planeta. Como que os países principal da convenção é isso, essa poluição que leva ao problema do aquecimento do planeta. Tipo de poluição, então, o objetivo principal da convenção é isso, estabelecer. E o que é a conferência das partes, que é o tipo de poluição que a gente quer aquecimento do planeta? Ele é o órgão supremo da Convenção do Clima. É o nome COP, é lá onde é uma reunião anual. Ele é o órgão supremo da Convenção do Clima. As decisões é uma reunião anual, nós vamos atingir todo ano, o objetivo da convenção tomada, da convenção do clima. As decisões, então o que os países, como nós vamos atingir o objetivo da convenção, o que eles vão fazer, então o que os países reduzir a poluição que leva suas medidas, ao aquecimento global. O que eles vão fazer para reduzir a poluição que leva discutidas e tomadas as principais decisões. A conferência das partes é o espaço onde são discutidas e tomadas as principais decisões. Então essa analogia com o condomínio. O condomínio é o nosso planeta. Então, essa analogia são 197 moradores, no caso. Né? Então, no condomínio que assinaram a Convenção são 197 então, moradores. No condomínio com apartamentos de vários tipos. Tem aquele luxuoso com triplex. Então, pense no condomínio com apartamentos de vários tipos. Você tem aquele luxuoso com triplex. Temos aqueles que entraram no mercado financeiro e se tornaram novos países ricos. Temos aqueles que entraram no mercado financeiro e se tornaram novos países ricos. Temos outros países mais simples que moram nos apartamentos convencionais. Temos aqueles que moram no temos outros países mais simples que ainda moram de favor. Então, todos esses são os países mais puxadinhos lá no terra e aqueles que ainda moram de favor economicamente. Então, todos esses são os países dos mais ricos. O problema é aos menos favorecidos economicamente precisa de uma reforma urgente. Só que o problema é que essa estrutura, esse prédio precisa de uma reforma urgente, menos responsabilidade, senão ele vai colocar dinheiro e todos precisam agir com mais responsabilidade, não menos responsabilidade. Então, precisam colocar dinheiro, o planeta precisa agir, cada país com a sua responsabilidade não caia. Para reduzir a poluição que leva ao crescimento do planeta. Cada país com a sua responsabilidade, a União Europeia tem uma responsabilidade a poluição que leva ao crescimento do planeta. Muito mais dinheiro. Só que os Estados Unidos, a União Europeia tem uma responsabilidade muito menor, colocar muito mais dinheiro. Estão no mesmo planeta em desenvolvimento. Principalmente uma responsabilidade muito menor. Que não tenham responsabilidade, estão no mesmo planeta e principalmente são aqueles que mais sofrem com os efeitos negativos do aquecimento do planeta. São aqueles que mais sofrem com os efeitos negativos do aquecimento do planeta. Falou de dinheiro. Todo mundo vai ter que pôr a mão no bolso, principalmente analogia. Então imagina, né? Para definir as ações. Todo mundo vai ter que pôr a mão no bolso. As dificuldades nas negociações com 198 países na mesa todo ano. As dificuldades nas negociações com 198 países na mesa. Um acordo estabelecido mais recente para conseguir alcançar o objetivo. E aí, um acordo estabelecido mais recente para conseguir alcançar o objetivo da convenção é o Acordo de Paris. Direto no assunto, e lá entra uma outra sigla, contribuições nacionalmente determinadas. Que trabalha direto no assunto. O que é isso? É a NDC, contribuições nacionalmente determinadas. Vai estar estabelecendo que cada país, mais ou menos, o vídeo vai explicar. Então, essa é uma sigla muito comum. Aí vai estar estabelecendo que cada país, climática, mas muito pouco conhecida. Então, essa é uma sigla muito comum. Aí pode adicionar o vídeo e depois eu vou. Climática, mas muito pouco conhecida no mundo. Então, pode adicionar o vídeo e depois eu volto. Você conhece essa loja, essa rede de fast food, esse canal de TV? Você conhece essa loja, essa rede de fast food, esse canal de TV e esse escudo de futebol? Não? Mas deveria, porque NDC é a sigla que vai ter mais impacto na sua vida daqui em diante. Oi, eu sou o Cláudio Ângelo. Você já me conhece de filmes como
A humanidade está acabando. Mais uma COP que poderia ser um e-mail e extrair petróleo da foz do Amazonas é uma maluquice do caralho. Nunca vi esses filmes? Estão todo dia no site do Observatório do Clima. Fora isso, eu participei com muita gente grande da elaboração da NDC do OC. Fora isso, NDC, para quem não sabe, e quase ninguém sabe, é um acrônimo em inglês para Contribuição Nacionalmente Determinada. O nome é péssimo, não explica nada. Então pensa o seguinte, NDC é quanto cada país se compromete a reduzir a sua poluição climática para que o mundo esquente só 1,5 graus neste século. Cumpriu o NDC, humanidade feliz. Não cumpriu, Viu como você conheceu esse filme? Desde que subscreveu o Acordo de Paris em 2016, o governo brasileiro já apresentou 4 versões da sua NDC. 4 versões da meta de redução do impacto climático. Estou imparável, moleque! Ninguém me segura! E não cumpriu nenhuma delas, assim como nenhum outro país cumpriu. O Observatório do Clima também apresentou 2 NDCs em 2015 e 2020. Alguém pediu? Não. A gente fez porque é importante, que a gente quer continuar tendo um planeta para viver. E para o governo depois não ter desculpinha de eu não sabia que dava para ser mais ambicioso. Pois é, amigão, o nome disso é sociedade civil. Agora, em 2024, você está lançando a sua terceira proposta de NDC. O que você tem a ver com isso? Tudo. Porque esse é o documento que pode influenciar o governo brasileiro a ter uma meta muito mais ambiciosa em relação ao seu futuro. É o documento que pode reduzir as chances de outros lugares passarem por um desastre como o que o Rio Grande do Sul sofreu neste ano. A NDC do OC envolveu mais de 60 pessoas de várias organizações, além de revisores externos. Um trabalho científico feito ao longo de 6 meses, baseado em cenários e cálculos. Yes, science! Por exemplo, sabe quanto o uso de petróleo e derivados precisa cair até 2035? A gente sabe, 38%. Sabe quantos quilômetros de vias de BRT precisam ser construídos até lá? 4 mil. Sabe qual é o percentual de lixo que precisa ser reciclado? 24%. Hoje a gente não recicla nem 4%. São 10 anos para mudar esse cenário. Delirante? Não, delirante é não fazer nada. Nos próximos dias a gente vai explicar vários dados em detalhes. Onde? Em mais um filme disponível nas redes do OC. Então, pessoal, essa sigla é a meta que cada país tem que definir. Em que sentido? Quanto que tem que reduzir da emissão desses poluentes que levam ao aquecimento do planeta. Vamos dar um exemplo mais prático. No final do vídeo ele falou, hoje o Brasil recicla 4%. A taxa de reciclagem do Brasil 4%. Deve passar para 20% de taxa de reciclagem. Então, essa NDC, essas contribuições nacionalmente determinadas, define quanto de redução do desmatamento o Brasil precisa, como o nome diz, redução do desmatamento, quanto que ele deve diminuir. Então, deve diminuir a taxa de desmatamento na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica. Quanto que o país precisa fazer de reflorestamento. Quanto que o país precisa sair da monocultura, aquele cultivo agrícola com uma espécie, para sistemas integrados como o sistema agroflorestal. Quanto que o país precisa deixar de usar energia baseada em hidrelétricas e usar energia solar, energia eólica. Então, todos esses índices, todas essas metas são calculadas nessa sigla, que é importante para os países estar contribuindo para combater as mudanças do clima. Passa uma para trás, faz favor. Isso. Aqui só um histórico, eu queria destacar então que a Convenção do Clima foi criada em 92, na Conferência Internacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui no Brasil, a Rio 92, e em 2015, na COP21, que foi aprovado o Acordo de Paris, que é o acordo que está ainda em funcionamento, está em vigência hoje, que é o acordo que a gente segue para tentar evitar os problemas do aquecimento do planeta. Na COP28, no ano retrasado, foi em Dubai, Emirados Árabes. Ano passado, COP29 em Baku, Azerbaijão. E nesse ano, a COP será no Brasil, na Amazônia, Belém do Pará, vai sediar a COP30. Então, segundo a ciência, as emissões desses gases que levam ao aquecimento devem cair 43% até 2030, se comparado com as suas emissões em 2019. Então, isso aqui seria uma meta a ser alcançada por todos os países. Vamos falar um pouco agora da estrutura e funcionamento da COP.
Quem participa? Os 193 países que assinaram a convenção. Eles são os participantes diretos. Então, cada país vai determinar quem é o diplomata, quem é o chefe de Estado, o ministro que vai representar o seu país. Porém, esse é o espaço formal de tomada de decisão, mas existem outros espaços onde os empresários, sociedade civil organizada, movimentos sociais, pesquisadores também participam para contribuir, que são os eventos paralelos e outros espaços que a gente vai estar explicando. Volta uma para mim, por favor. Só que essa negociação, envolvendo 198 países, são vários interesses diferentes. Então, os países vão se juntando em grupos com interesses parecidos para facilitar a negociação nesse encontro anual. Então, alguns grupos de países, G77, que é uma coalizão de países em desenvolvimento, temos um grupo clássico, né, a União Europeia, países menos desenvolvidos, que é essa sigla. E tem um grupo de países latino-americanos e do Caribe, que é envolvendo aqui o Brasil, cujo 8 deles têm território na Amazônia, que é onde vai ser nossa COP Belém, Pará. Então, são 8 países amazônicos também integram esse grupo chamado GRULAC, que são os países da América Latina e do Caribe. Então, o funcionamento da COP, ela dura 2 semanas, sempre em novembro, organizado pelas Nações Unidas. Geralmente, são 2 semanas. Na primeira semana, são as discussões mais técnicas. E na segunda semana, mais as negociações dos diplomatas, chefe de Estado e ministros para tomar as decisões. Importante, né? Cada país, então, tem um representante oficial, cada país tem direito a um voto. E um grande desafio da convenção é que toda decisão é por consenso. Todos têm que concordar. O que seria consenso? Todos têm que concordar. Se dos 198 países não concordar, não toma decisão. Esse é um grande desafio. Imagina, diversos interesses, 198 países, a decisão por consenso. Se tiver 1 ou 2 países que não concordam, você não toma a decisão. Então, espaço forte de negociação e diplomacia internacional. Então, quem pode participar diretamente se credenciar? As delegações oficiais, isso são credenciadas pelo próprio governo, setor privado, as ONGs, setor privado, instituições de pesquisa, segmentos empresariais, segmentos da sociedade civil, movimentos sociais, também podem se credenciar junto à Convenção do Clima. E os jornalistas têm um credenciamento específico para a imprensa. Geralmente tem dois espaços, né, 2 zonas. Geralmente tem 2 espaços, né, 2 zonas. A zona azul é onde acontecem as negociações oficiais, lá os diplomatas, chefe de Estado, mas também ocorrem eventos paralelos da sociedade civil, instituições de pesquisa, segmentos empresariais lá dentro. Mas é espaço onde tem a negociação e as decisões na zona azul. A zona verde é mais voltada a atividades diversas, atividades culturais, exposições, e ali está toda a variedade da sociedade daquele país e de outros países também. Eu considero extremamente importantes, e os eventos paralelos eu considero extremamente importantes, porque é ali que a gente está, no caso do Brasil, populações indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, sociedade civil organizada, por exemplo, Observatório do Clima. Então, é um espaço onde tentam pressionar e dar as ideias do que está sendo desenvolvido por esses outros atores, além dos governos nacionais, governos estaduais também. Então, ali são discutidos por outros atores que, na hora da prática, os governos federais tomam a decisão, mas, na prática, quem que vai fazer a ação para reduzir a poluição climática? São os estados, são os municípios, são a sociedade, né, pressionando esses estados e municípios para que a coisa aconteça. Então, a importância desses eventos paralelos, né, junto à COP. Para dar um exemplo, né, agora tem um espaço só de parlamentares também na COP. A gente está articulando, vai ter um espaço que é está sendo organizada pela deputada estadual Lívia Duarte, lá do Pará, e com uma iniciativa mundial que nós, do Mandato Coletivo, participamos, que é Parlamentares por um Futuro Livre de Combustível Fóssil. Então, essa iniciativa mundial de parlamentares, junto com essa deputada estadual do Pará, vai ter um espaço na COP30 de 2 dias para falar sobre justiça climática e a transição energética. Então, também é um espaço voltado a parlamentares, mas aberto à participação de outros atores. Como eu disse,
Pessoal, vai ser de jovem para jovem. É só uma introdução, como eu disse. 20 minutos o protagonismo vai ser de jovem para jovem. A gente vai abrir agora 20 minutos para debate. Então, quem quiser se manifestar, a gente abre para 3 perguntas ou 3 comentários de quem quiser se manifestar. Então, nós temos 20 minutos agora para conversar um pouquinho do que foi passado até então. Então, pode ser perguntas, pode ser considerações, comentários. Fazer algum comentário. Então, está aberto, pessoal. Complementação, tirar algumas dúvidas. Estudantes querem fazer algum comentário, olá, complementação, Barão, tirar alguma dúvida. Dr. João Sampaio. Vamos lá, pessoal do Barão, pessoal da Dr. João Sampaio. Vamos lá. Boa tarde. A minha pergunta é se tem alguma ação governamental brasileira atual. A minha pergunta é se tem alguma ação governamental brasileira atual, se o Brasil tem em relação alguma participação atual em relação à COP30, se o Brasil teve alguma participação atual em relação a isso. O Brasil está na presidência, como a COP é aqui no Brasil. Vou responder rapidamente para não me perder. O Brasil está na presidência, como a COP é aqui no Brasil. O Brasil está na presidência, acho que agora está lá os contatos, quem é o presidente, quem é a diretora executiva da COP30 no Brasil. Então, o país é o organizador, é o anfitrião, então ele está diretamente envolvido na organização. E você fez alguma outra pergunta? O Brasil, não sei, ali no vídeo apareceu, o Brasil já construiu 4 vezes aquelas metas de como que o Brasil, não sei, ali no vídeo apareceu, o Brasil já construiu 4 vezes aquelas metas de como que a gente reduz a poluição do clima, como que a gente aumenta o reflorestamento, como que a gente muda a forma de produzir na agricultura, como que a gente muda a energia que a gente usa, a nossa energia é considerada limpa, né? Muito baseada em água, em hidrelétrica, mas a gente pode usar energia solar, pode usar energia eólica. E a maioria dos países estabelece as metas, muitas vezes não cumpre, mas o Brasil, até pouco tempo atrás, era considerado liderança nessas discussões ambientais e de clima no mundo. Então, nós estamos num momento aí que vivemos uma crise não só no Brasil em relação a isso, mas no mundo. Mas o fato de trazer a COP para o Brasil é uma tentativa de começar o Brasil ter esse papel de liderar, mas ainda não voltamos à liderança, mas é uma tentativa, digamos assim. Pessoal aberto, quem mais quer perguntar? Pessoal? Ou, às vezes, trazer uma experiência, fazer alguma consideração. Boa tarde, pessoal. Ninguém, pessoal? Inclusive, passei com o pessoal lá do Barão, lá pelo menos o segundo B, que é onde eu dei aula hoje, a respeito dessa discussão que está. Inclusive, passei com o pessoal lá do Barão, lá pelo menos o segundo B, que é onde eu dei aula hoje, a respeito dessa discussão que está, que eu acho que a COP30 aqui no Brasil vai ser bem pressionado por questão do projeto que acabou de ser aprovado para poder começar a fazer pesquisa na foz do Amazonas, para poder encontrar petróleo. Então, o Brasil, e inclusive eu até comentei com os alunos que tem algumas pessoas que quando não estão em certas posições de poder, tem uma certa postura em relação ao meio ambiente. Quando estão em posição de poder, eles mudam um pouco a postura. Então, é isso que a gente tem que pensar. Eu acho que a gente tem que analisar, não ser contra o desenvolvimento do Brasil, da tecnologia, dos avanços, de nada. Mas tem que se pensar quais são os prejuízos que isso vão trazer. E nós sabemos a importância do Amazonas para o Brasil e para o mundo. Então, a COP30, eu acho que vai ser o momento do Brasil dar a cara a tapa, porque ele está presidindo e, ao mesmo tempo, estão sendo tomadas certas atitudes dentro do país que tem que ser muito bem analisada. É apenas uma pesquisa, bem lembrado, mas que tem que ver quais são os impactos que isso vão trazer para toda a região que vai ser afetada. Já estou levando aí. Só importante, muito bem lembrado, professora Luciane. Obrigado pela contribuição. Já estou levando aí. Só importante ressaltar, né? Difícil a gente retomar essa liderança com essas contradições. Você traz a COP para o Brasil. E aí, ao mesmo tempo, né, vamos pensar em exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Outra questão que foi aprovada no Senado recentemente é o PL para flexibilizar o licenciamento ambiental do país. Então, por um lado, você traz a COP, legal, vamos tentar voltar essa liderança nas discussões, e principalmente nas decisões, e de repente são algumas contradições aí que a gente está vivenciando hoje no país. Tem mais 2 pessoas inscritas ali, é a Kátia, mas antes da Kátia tem um... Eu não vou lembrar o nome do senhor. Que é o PL aprovado pelo Senado recentemente e está lá na Câmara para ser discutido. Ali. Se esse projeto já tocou no assunto, que é o PL aprovado pelo Senado recentemente e está lá na Câmara para ser discutido.
Se esse projeto virar uma lei na Câmara, com que cara que o Brasil vai se apresentar na COP30? Você traz uma COP e libera o licenciamento. Boa pergunta. Essa resposta eu não tenho. Estudar não tem problema, né? É que a gente acabou de falar, são as contradições. Né? Você traz uma COP e libera o licenciamento, flexibiliza o licenciamento, vai estudar. Estudar não tem problema, mas a gente sabe que estudar é o primeiro passo para poder explorar o petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Excelente, né? Isso é sempre uma luta. Eu vou mostrar ali, não sei se eu acabei não falando. Tem um espaço na COP que está sendo chamada COP do Povo. Excelente, né? Isso é sempre uma luta. Eu vou mostrar ali, não sei se eu acabei não falando. Tem um espaço na COP que está sendo chamada COP do Povo, que é um evento paralelo. A COP do Povo ela é organizada por comunidades tradicionais. Mas é assim, eles não têm o voto, só dos representantes. Não têm o voto. Então, quem vota são só os ministros de Estado, os diplomatas escolhidos e decididos pelos governos federais. Então, o poder de voto são só dos representantes oficiais dos governos federais, aqueles 198 países. Comunidade indígena, quilombola, extrativista, não tem direito a voto. Sociedade civil organizada não tem direito a voto. Então, o que é? Pressão, né? Pressão popular, movimento social, manifestação, várias outras formas de participação da sociedade. Mas é isso, muito bem lembrado. Né? Tem até, historicamente, a Aliança dos Povos da Floresta foi muito forte. Era um movimento de indígenas, com extrativistas, ribeirinhos da Amazônia brasileira. Isso já foi muito mais forte, passou por algumas crises, mas existe ainda. Então, são as formas deles se organizarem para tentar influenciar. Lembrando, temos duas políticas internacionais, a Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que é para garantir o direito de consulta aos povos indígenas, quando algum projeto vai afetá-los, e o direito ao consentimento livre, prévio e informado. Mas, muitas vezes, esses direitos não são respeitados e reconhecidos nas grandes obras. Mas são direitos garantidos internacionalmente em acordos que o Brasil assinou. Então, são dois aspectos para a gente estar sempre de olho. Kátia? Estão aqui, isso é muito importante. E gostei muito da pergunta que você colocou. Eu queria colocar, quero dizer que o estudante, a PL da devastação aqui, isso é muito importante. Ambiental, e gostei muito da pergunta que você colocou. Eu queria colocar que a PL da devastação, que é esse licenciamento ambiental, foi aprovado, a maioria assim, por mais pressões que houveram contra, lembrando que esse Congresso, ele olha a composição desse Congresso. A maioria é ruralista, né, de lobbies que são do interesse da especulação imobiliária. Então, é complicado esse Congresso que está aí. Por isso que vocês veem muita mobilização no Brasil todo, porque houve uma mobilização no Brasil todo com ações e manifestação contra o PL da devastação. É muito importante. Minha pergunta também vai que esse movimento, vamos dizer assim, do povo, que vai ser paralelo ao COP30, é muito importante. Apesar de a gente não estar lá presente, de que maneiras nós, mesmo longe, lá onde está sendo a COP, podemos nos mobilizar, pressionar e sensibilizar esses 189 países, né? Porque sempre tem esse movimento paralelo. Ele é muito importante e a mobilização é importante. Então, eu gostaria de saber, pensar junto, né? Refletir sobre isso, sobre como vamos nos mobilizar, mesmo que nós estejamos lá no COP30. Airi, eu só queria... Estou entendendo mais como um comentário, né, Kátia? Sobre essa questão... Alguém mais quer fazer comentário ou tirar alguma dúvida, algum questionamento?
verdade, é um processo paralelo à cúpula dos... eu só queria comentar também, né, sobre essa questão da sociedade civil que você falou da COP e dos povos, né? Na verdade, é um processo paralelo à cúpula dos... A COP 30 e chama Cúpula dos Povos, né? É um movimento que as entidades da sociedade civil organizada se colocam para contrapor esse debate que acontece nesse cenário de vários setores político, que não houve a sociedade civil que se organiza, que pensa e discute também meio ambiente, né? Então, povos indígenas, uma série de associações ambientalistas, enfim, e de vários setores, né, mas que entendem a importância da pauta. Isso acontece sempre em espaços importantes. Eu não sei em COPs anteriores, né, se isso aconteceu, mas eu acredito que sim. Eu tenho uma experiência nesse sentido, ainda na época do estudante, e aí é legal estar aqui com vários alunos conversando sobre isso, porque quando eu estava na graduação, aí depois do ensino médio, foi o período da Rio Mais 20. Nesse mesmo cenário, né, uma reunião de políticos e representantes dos países, né, se reunindo para discutir meio ambiente 20 anos depois da Rio 92, que foi um evento mais inicial, um dos eventos iniciais que startou esse debate ambiental, já a sociedade entendendo a importância da gente se discutir isso para mitigar e parar esse aquecimento global que a gente vive hoje, essa emergência climática que a gente sofre. E em 2012, 20 anos após, aconteceu isso, a Cúpula dos Povos se organizou naquele momento também para fazer um embate, um enfrentamento e colocar a visão da sociedade, né, nesse tipo de discussão que pouco houve, né, sociedade civil organizada. Existe, né, acho que o Airi comentou um pouquinho na apresentação dele, alguns espaços que você consegue se credenciar, trazer uma delegação de algumas instituições da sociedade civil, né, ONGs, etc., para dentro desse espaço, mas a decisão ela é restrita aos governantes, né? E aí eu acho que esse é um processo de enfrentamento. Foi uma experiência muito legal para mim lá em 2012, né? E eu acho que eu queria trazer isso como uma forma também dos estudantes se organizarem e poderem atuar e estar nesse espaço aqui hoje, entender a importância dele, né, da discussão da COP 30. Só para finalizar também, acho que a COP 29, 28, 27, acho que essas últimas ali, se tinha grande expectativa de definições, muito com relação a essa questão de quem vai financiar esse processo de mitigação da emergência climática, de como a gente vai enfrentar essa crise. E pouco se decidiu. Acho que foi até esclarecedor entender que se um país não aceita, né, os termos ali, nada acontece, né? E aí existe uma expectativa isso para a COP 30 aqui no Brasil. Acho que isso a coordenação da COP traz um pouquinho disso, dessa expectativa, mas a realidade é muito diferente, né? Porque aí são 192 países discutindo isso e aí mais uma vez a importância dessa sociedade estar organizada ali pressionando e trazendo visibilidade a essa pauta, esses eventos, para que alguma coisa se defina, né, principalmente no quesito de recursos para definir ações, né? Então, obrigado, Airi, e parabéns pelo evento. Tá muito legal. Pergunta, me desculpa, mas também está sempre. Obrigado, Ramon. Valeu pelas contribuições aí, complementações. Registrar aqui presença da Marta, do Dirceu, lá da Associação Moradores de Santa Rosa, sempre juntos. Kátia, sempre junto. O senhor que fez pergunta, me desculpa, mas também está sempre. O protagonismo tem que ser do jovem, senhor. Obrigado pelo professor Felipe. Instituto Federal de São Paulo também. Regis está escondidinho lá atrás, mas eu já te vi. No semestre, então agradecer a presença. São pessoas aí que atuam diretamente na pauta, sempre interessadas. Pessoal, como eu disse, o protagonismo tem que ser dos jovens. Então vou apresentar agora
nossos dois jovens que vão trazer experiências práticas de participação, tanto na Conferência das Partes da Convenção do Clima e na Convenção de Biodiversidade. Então, vou apresentá-los e passar a palavra para eles. Então, primeiro, Joana Gabriela Coutinho Soares, integrante do Engaja Florestal, licenciatura em Ciências Agrárias da Exalc, atua em projetos de educação ambiental, empoderamento comunitário e justiça climática desde os 16 anos, com envolvimento em organizações não governamentais e pesquisas acadêmicas. Ela é integrante do Engaja Mundo desde 2021, que é a maior organização de juventudes do país, com atuação a nível mundial, onde teve a oportunidade de participar das conferências internacionais, como a COP 28 do Clima, e COP 15 e 16 da Biodiversidade. Diogo Costa é técnico em meio ambiente. Além disso, desenvolve iniciativas para fortalecimento de mulheres agricultoras urbanas e formação de jovens ativistas. Por favor, pode vir para cá, Joana, e enquanto eu vou... Você já está aqui? E aí eu apresento na sequência consultor de serviços de sustentabilidade. Diogo Costa é técnico em meio ambiente pela ETEC e gestor ambiental pela Exalc USP. Foi coordenador nacional do Grupo de Trabalho da Biodiversidade do Engaja Mundo, assistente de projetos e analista de biodiversidade do ICLEI América do Sul. Consultor de serviços de sustentabilidade e mudança climática na empresa EY. Então, já como membro do Engaja Mundo, integrou a delegação para a COP 16 em Cali, na Colômbia, em 2024, que é a COP da Biodiversidade. No momento, é coordenador de sustentabilidade da Boreal Veritas Group e articulador nacional do Engaja Mundo. Então, antes de passar a palavra, registrar também... Eu acho que eu vou deixar um agradecimento especial. A presença da Tainá também, doutoranda lá na Exalc, sempre envolvida na pauta ambiental e climática. Obrigado, Tainá. Com vocês, quem? Primeiro, Joana, Diogo, Joana. Obrigado. E especialmente a Airi, que formalizou o convite. Muito obrigada, Airi. Daí, eu acho que eu vou deixar um agradecimento especial, assim, né? O que é que eu acho que é muito importante a gente ter esse tipo de evento, desse lugar também, agradecer a Silvia, ao mandato, de modo geral, né? A casa, eu trago a Câmara, a Escola do Legislativo, e especialmente a Airi, que formalizou o convite. Tem uma coisa que eu acho que daí eu fiquei pensando, né? Meu Deus, o que é que eu posso levar de contribuição, né? Desse lugar também, dessas vivências que eu trago. E daí, eu disse, eu vou lá pregar a palavra da juventude, né? Que você tem uma coisa que quando a gente fala sobre eu acho que eu me tornei boa de falar sobre juventude, da importância desse grupo político. A galera conectada, rede social, amigos, esportes. Né? Nunca usei um pointer, mas vamos lá. Saúde mental, e daí, quando a gente começa a parar para pensar, tudo isso, eu acho que a gente pode o que vem em nossa mente quando a gente fala sobre juventude, né? Eu até coloquei umas coisas aqui, né? Será que a gente pensa a galera conectada, rede social, político, amigos, e a juventude, esportes, ela em sua essência, né? A gente fala sobre acolhimento, saúde mental, escola, tudo isso eu acho que a gente pode entender enquanto juventude. Mas tem uma coisa também que é bem importante quando a gente olha para a juventude enquanto uma geração que está concebida com seus valores, grupo político. Ideias, e a juventude, ela é, em sua essência, revolucionária. Eu acho que é importante que a gente comece a partir disso. Outras formas de vou chegar lá na COP30 e o que é que isso tem a ver, né? Mas de viver, de ser, inclusive o conflito geracional, a gente tem uma geração que está concebida com seus valores, suas ideias, e ela está ali confortável. A nova geração, ela vem como uma onda, propondo outras ideias, outras formas de fazer as coisas, outras formas de pensar, de viver, de ser. Inclusive, o conflito geracional, ele tem um fator muito importante, né? Quando a gente fala de mudança de paradigma em uma sociedade, mudança de valores em uma sociedade. Não quero ninguém voltando para casa e não brigar com a mãe, viu? Dizer que fui eu que mandei pela revolução. Mas existe um valor muito importante nesses conflitos. Porque, por mais que a geração passada ela se incomode, justamente ela está saindo desse lugar de conforto. De disputa e daí a gente entender, né, esse lugar de juventude muito mais do que uma faixa etária ou um tempo de vida.
Né? A gente é um grupo político. E daí, a gente vem com essa força de ruptura, né? Essa onda que move e que vai levando as coisas em nossa frente. Assim, e eu até vi essa frase assim, que eu achei muito bacana, né? Um lugar de invenção política, de disputa de sentidos e construção de novos mundos. Para a gente conseguir ter por mais que a juventude ela não seja citada em diversos momentos da história, ela foi protagonista em muitos momentos. Decidi trazer um pouquinho só do histórico, da gente pensar assim... Quando a gente fala do contexto da ditadura militar, o que é, né, esse grupo político, nos mais diferentes contextos, quando a gente olha para a história. Mas trouxe esses 3 exemplos, poderia citar inúmeros. Por mais que a juventude ela não seja citada nominalmente em diversos momentos da história, ela foi protagonista em muitos momentos e autora de grandes mudanças. Quando a gente fala do contexto da ditadura militar, por exemplo, os movimentos estudantis, a juventude foram grandes centros de resistência, né, de denúncia das violências que ocorriam. E isso foi extremamente importante para o contexto da época. Quando a gente fala também da cultura hip-hop, ali naquela época, né, entre anos 60 e anos 80, que também foi quando surgiu o movimento ambientalista, essa discussão estava acontecendo, né, começou a surgir esse debate, né, sobre diversidade, valorizar também uma cultura de populações periféricas, e quem estava puxando isso era a juventude. Dizer, eu vivo de uma outra forma, eu valido isso, e eu acredito nisso. E daí o movimento ambientalista também. Quando a gente sai dentro do governo, essa discussão estava acontecendo, né, dentro do governo, dentro das empresas e lá em cima e da academia, essas discussões estavam acontecendo. Mas quando a gente olha para a sociedade civil, para a gente, né, eu acho que poderia dizer assim, nós, meros mortais do dia a dia, quem mobilizou essa discussão, quem trouxe essa discussão para esse lugar mais de base foi a juventude. Que eu coloquei ali até alguns exemplos, né, de um protesto na ditadura militar. E lá em cima tem até a época de fundação do Greenpeace, né, que foi um momento bem importante. Coloquei também uma foto do Chico Mendes, apesar dele ter ganhado notoriedade um pouco mais velho, né, desde muito jovem ele era envolvido nas questões. Que emitem mais, precisam se responsabilizar mais. Mas eles acabam o que é que isso tem a ver, Joana? Esse papel da juventude com a crise climática. Eu acho que a gente pode partir da premissa, a gente entendeu, né, esse lugar da juventude, esse papel da juventude, e a gente também precisa entender um pouco melhor o contexto da COP. Ele trouxe, né, principalmente quando a gente olha para essa discussão entre países mais ricos, que emitem mais, precisam se responsabilizar mais, mas eles acabam enrolando, né, e se responsabilizando menos. Expropriar os bens naturais. Eu acho que a gente pode partir da premissa que a conferência, as conferências internacionais, de modo geral, elas são espaços coloniais de reprodução de violências. E a gente não pode inclusive uma discussão que tem muito é que assim, porque a humanidade o próprio colonialismo, esse processo de dominação dos países irem para outros países e expropriarem os bens naturais ao longo de muitos séculos, tudo isso também foi um agente chave para chegar na crise que a gente vivencia hoje, na crise do clima que a gente vivencia hoje. E a gente não pode fechar os olhos para isso. A gente sempre costuma falar, porque a humanidade está poluindo, a humanidade está... Calma lá, que a gente sabe quem é essa humanidade. A gente tem nome, a gente tem o perfil dessas pessoas. E a grande discussão, né, o ambiente da COP é um ambiente de muita disputa política, é para fazer com que essas pessoas se responsabilizem. E, de modo geral, esse país, né, esse lugar é construído a partir de uma lógica de exclusão. São esses países que vieram ao longo de muitos anos, né, causando a crise climática, eles estão lá tomando decisões. Como é que resolve isso? Né? A gente está falando do nosso futuro, mas a gente também está falando do nosso agora. E dentre os mais diversos grupos que eles poderiam excluir, né, e a gente pode citar vários, um deles é a juventude. Inclusive, de um processo de não validação, né? Desse lugar também mais consultivo e não tão deliberativo. E ali eu até coloquei um exemplo, né, de como é que as pessoas, quanto mais nova você for, né, mais você vai vivenciar
eventos climáticos extremos. A gente está falando do nosso futuro, mas a gente também está falando do nosso agora. E como é que eu não posso ser envolvida de forma incisiva nesses debates e ter poder de fala? É isso, né? A COP é um espaço colonial, a gente precisa partir dessa premissa. Quem é que está lá, quem é que está construindo esse espaço, quem decide, quem é ouvido, e essa perspectiva, né, dos países mais ricos, de inovação, de ruptura, querendo reproduzir as violências, né, contra os países mais pobres, continuar isso. E daí eu trouxe um pouquinho do nosso papel enquanto juventude, vou trazer também um pouco da minha experiência. Falar de reparações e políticas que respeitem os direitos. Volto de novo lá para aquela discussão, né, para aquela contextualização que eu fiz no começo sobre o papel da juventude. A gente chega nesse espaço, que é um espaço colonial, com um sentido de urgência, de inovação, de ruptura. A gente não acredita na forma como isso vem sendo construído. E a gente quer construir de uma outra forma. A gente está lá também para falar sobre justiça climática, falar de reparações e políticas que respeitem os direitos dos mais marginalizados, influenciar governos e cooperações, questionar o poder concentrado e essa exclusão histórica que vem há muitos anos sendo estabelecida. Daí eu trouxe alguns exemplos aqui. Como é que a gente pode influenciar? No dia que eu menos me arrumei, eu encontrei a Marina. No dia que eu menos me arrumei. Mas, aqui é o que a gente chama mais uma vozinha. Uma vozinha, ela é uma fofa. Mas aqui eu coloquei alguns exemplos, né? A gente dialogando com senadores e deputados federais. Aqui o presidente do ICMBio e a ministra do Meio Ambiente. Em todos esses contextos, a gente estava com um documento que a gente elaborou para tentar dialogar com eles, porque é isso, né? Eles têm poder de decisão, a gente não. Como é que a gente pode influenciar a decisão? Aqui é o que a gente chama mais de advocacy, né? A galera que vai para conversar, para levar documento, tem uma coisa mais diplomática. E aqui tem uma galera que é mais o que a gente chama de ativismo, né? Que fazem ações diretas, que também é um espaço de muita visibilidade internacional para a gente questionar também diversas coisas. E daí tem alguns protestos aqui que foram feitos. Esse daqui foi em relação a Rio 60 Graus, né? E daí tem várias frigideiras, né, com planetas derretidos dentro. Aqui foi um evento que aconteceu. O governador de Pernambuco, ele estava com uma política de desmatamento assim terrível, e ele foi lá, né, com aquela postura de que ele é muito bom, ele é muito bacana. A galera levantou alguns cartazes e ficou circulando lá pelo evento, cobrando dele, né? Aqui falando sobre o Acordo de Escazú. A Amazônia está sufocando. Tiveram outras ações. Quem defende os defensores, né? Na América Latina, a gente tem um problema enorme de segurança de ativistas ambientais e defensores dos direitos humanos. O lançamento da coalizão de juventudes pelo meio ambiente, pela ação climática e meio ambiente. E aqui foi na época que a Amazônia estava cinza, né? O ar estava completamente cinza também. E daí isso tudo foi no espaço da Conferência do Clima que a gente fez. A Amazônia está sufocando. Tiveram outras ações, inclusive a de exploração de petróleo na Foz do Amazonas. A gente usou, inclusive, essa mesma fantasia aqui, né? Toda branca, eles usaram algumas máscaras. E daí vou trazer algumas situações. Tem esse primeiro vídeo, a Braskem é uma empresa enorme, tem um problema muito grande lá em Maceió, e eles foram para lá dizer o quanto eles eram bons e sustentáveis, né, nesse espaço da conferência. A gente conseguiu um espaço para fazer um contraponto, trazer um contraponto e dizer não é bem assim não. O que vocês vêm fazendo em Maceió está afundando, eu não sei se vocês sabem, né, por conta da exploração de salgema lá. E daí nossa sereia climática, que a gente, o vulgo dela, né, a gente costuma chamar, ela teve esse espaço também para falar um pouco desse lugar, ela é de lá de Alagoas. E daí uma liderança indígena Guarani foi lá durante o evento, fez uma fala também. Foi obrigado a passar as casas, com violência policial, tudo mais, porque o bairro está afundando. Tem até uma questão de racismo ambiental envolvido, né?
a desapropriação dessas pessoas, de suas casas. O segundo era a Vale também, né? A Vale, autora de grandes desastres, estava lá também, marcou presença, disse, olha como eu sou bonito, sustentável. E daí uma liderança indígena guarani foi lá durante o evento e fez uma fala também. Não precisa ser chato. Não precisa ser chato. A gente é jovem. A gente está lá para construir uma forma diferente. E daí eu vou trazer 2 vídeos que eu acho bem bacana. Eu gosto muito de como é que é também usar essa ferramenta. Eu trouxe um outro vídeo. Eu vou passar. Eu estou comentando um pouco tudo isso que eu estou falando aqui. Né? E foi lá durante a conferência. Esse daqui. Obrigada. Não precisa ser chato. Não precisa ser chato. A gente é jovem. A gente está lá para construir de uma forma diferente. E daí eu vou trazer 2 vídeos que eu acho bem bacana. Eu gosto muito de como é que é também usar dessa ferramenta da comunicação também para fazer ativismo, fazer denúncias. Pode... Para a COP28. Eu tô aqui em Dubai e tô louca para gravar isso com vocês. Mas vocês não estão cobrando nem as grandes empresas, que dirá eu. E aí, na parte de baixo, eu pensei com essa calça cinza, que é bem cor de céu polido, sabe? Adoro, gente. Deixa eu passar um. Na parte de cima, eu vou com essa blusa. Somos nós, que é maravilhosa pra gente usar. Tipo, quando o governo promete uma nova meta climática, aqui, ó. Que é pra lembrar os ativistas. Fez uma gracinha de traiu. Tá mal passada, mas... Ai, gente, a gente já deixa passar tanta coisa. Garimpo legal aqui, uma cidade afundando por mineração ali. Que é uma blusa, né? Nos pés eu vou com esse salto, que eu acho que dá uma vibe mais elegante. Eu amo o barulhinho que faz. É como se eu ouvisse, ó, Pepe. Legal. Daí... Ai, gente, eu tava gravando esse tempo todo com luz acesa, assim, um comprometimento com o meio ambiente. Eu sou apaixonada de um clipe que a gente fez lá individuais que importam. Somos nós os responsáveis pelo aumento do aquecimento global. Mas bora lá. Nos acessórios, eu vou usar esse de olhinho, que é pra lembrar os ativistas que eles estão, sim, sendo observados. E bolsa, eu vou com essa. Amo bolsas pequenas, exatamente o tamanho que cabem, o compromisso de alguns países, e é super tendência. Acho que eu vejo negociações aqui na foto. Prontinho. Agora eu tenho que ir. Cheiro! Legal. Daí, trazer um pouco para esse lugar do humor, né? E tem um vídeo também que eu sou apaixonada de um clipe que a gente fez lá na conferência de bio. É uma musiquinha. Pela floresta, pelo mar, vamos juntos batalhar, vamos juntos batalhar. Da Amazônia ao Cerrado, todo bioma é um legado, da selva até o coral, proteger é natural. Pela vida e a verdade, lutamos por diversidade. Na COP16 vamos avançar, com o GTB o futuro vai brilhar. Pela justiça e a conservação, juntos na mesma missão. Juventude ativa, traz a voz da união. Um mundo mais justo, com muita inclusão. E quem tá colado, que engaja mundo, por favor levanta. Uma presença que assim escuta, porque afinal é jovem, né? Existe esse processo de querer descredibilizar como se não houvesse valor nas nossas vivências, no trabalho, nas lembranças, no nosso fazer. Eu trouxe isso, mas apesar de tudo isso, né, a gente ainda vivencia muitas barreiras, né? Volto a dizer, é um espaço construído a partir da exclusão. Quando a gente pensa a questão de idioma, é um espaço internacional, o transporte, recursos para estar nesse espaço, a disponibilidade de tempo também que precisa, capacitação para estar nesse espaço, uma presença ainda sem escuta, porque afinal é jovem, né, existe esse processo de querer descredibilizar como se não houvesse valor nas nossas vivências, no trabalho, no nosso fazer. E daí, para finalizar, e tem até um negócio que eu trouxe, né, durante a cúpula da Terra, né, a Rio 92, no contexto da Guiné, né, uma no contexto jovem da Guiné, falou durante a cúpula
Eu achei show, incrível. Eu pensei, com certeza foi uma jovem brasileira, afinal estava acontecendo no Brasil. É importante, né? Mas era uma jovem do Canadá. E daí são vivências diferentes, né? São perspectivas diferentes. Um jovem que nasce e cresce no contexto do Canadá e um jovem que nasce e cresce no contexto do Brasil. Ele traz que não basta escrever um canto revolucionário. E daí, para finalizar, eu queria fechar com essa frase de um revolucionário da... Ele fala principalmente no contexto da Guiné, né? Ele falava principalmente no contexto da Guiné, pensando e de seu pensamento, de tirar essa popular mobilizadora, esse processo, né, de colonização que ainda rende em cima da África o progresso e do continente africano. A gente pode pensar para a África, mas eu acho que dá para a gente fazer uma analogia também para o contexto da conferência e para o nosso dia a dia também, né? Ele traz que não basta escrever um canto revolucionário para participar na Revolução Africana. É necessário fazer uma revolução com o povo e os cantos virão sós e por si mesmos. Para realizar uma autenticação, deve-se fazer-se parte viva de África e de seu pensamento. Um elemento dessa energia popular, mobilizadora, inteiramente mobilizada para a libertação, o progresso e a felicidade da África. Acho que é um convite, né? Não basta só a gente cantar, dizer e falar sobre isso, imaginar mudanças, mas é preciso que a gente seja parte viva dessa transformação, esse movimento, entenda esse lugar político também de juventude, a gente enquanto agente de transformação. Acho que é isso. Muito obrigada. A ideia também, eu vou passar para o dia agora, a gente combinou de falar e depois a gente abre para o debate geral. Muito obrigada, gente. Não tem tanta árvore quanto deveria, na parte urbanizada, é a maior realidade de Piracicaba, é assim, então... O dia a dia, gente, eu tenho ciricutico, então vou falar de pé. É muito importante a gente entender o lugar, essa história. Mas vamos lá. Como a gente chegou até aqui, contextualização da Joana não podia ter sido mais perfeita. Então agora eu vou compartilhar um pouquinho. É importante entender quem que a gente é nesse contexto. A gente sabe que o mundo está um grande caos. Estando lá na COP, quando a gente fala de mudança climática, a gente não está falando de futuro, a gente está falando totalmente do agora. A gente está falando de seca que acontece logo depois do enchente, que acontece com ondas de calor, que em Piracicaba é uma frequência cada vez mais comum. Eu não sei o bairro de vocês, mas provavelmente não tem tanta árvore quanto deveria. Na parte urbanizada é a maior realidade de Piracicaba. E aqui eu vou trazer só um paralelo quando a gente está falando. Dia a dia a gente vai lidando muito com isso. Então é muito importante a gente entender o lugar, essa história, como a gente chegou até aqui e o que a COP tem a ver com isso. Então agora eu vou compartilhar um pouquinho final do ano passado, COP16, a nossa experiência na Colômbia, principalmente, né, estando lá na COP, como é que foi? Como é que a gente fez? Como é que a gente se organizou? Trazendo muito um paralelo de que a gente está falando de clima, de mudança climática neste ano, por causa de COP30 no Brasil, que é muito importante, mas quando a gente fala de clima, a gente não está falando de uma pauta única, a gente está falando de várias coisas que se combinam, e aqui eu vou trazer só um paralelo quando a gente está falando de natureza, biodiversidade. Então, existe uma ponte muito firme, concreta, do ano passado para esse, final do ano passado, COP16, que aconteceu na Colômbia, com a COP30 no Brasil, inclusive, o tempo todo a gente estava ouvindo lá falar de COP30. Então, o pessoal estava vivendo a COP ali, já emendando para a COP que aconteceu no Brasil esse ano. Então, já estava todo mundo ali nesse esquema, né? Eles estavam falando de Cali, que é o nome da cidade que aconteceu lá na Colômbia, de Cali a Belém. Então, o tempo todo entendendo aí o que vai acontecer, como é que vai ser esse movimento. Aqui eu trouxe um pouquinho para a gente entender essa correlação entre clima e biodiversidade. Às vezes a gente pensa em clima e a gente pensa assim, a emissão, o quanto que eu estou mandando de gases poluentes para a atmosfera, a temperatura do planeta, etc. Mas a gente esquece que o elemento natural, a biodiversidade, está diretamente ligado não apenas aos problemas, né? Um problema afeta o outro e eles se potencializam, como as soluções também. As soluções que eu penso para o clima potencializam as soluções da biodiversidade e vice-versa. Então, aqui só para entender um pouco melhor essas relações, por exemplo, uma alteração climática, né, de padrão de chuva, por exemplo, afeta diretamente a biodiversidade quando a gente fala de espécies, quando a gente fala de habitats, quando a gente fala de disponibilidade de água.
E aí a gente está falando, quando a gente fala também de a temperatura e ou a seca, etc. Todos esses impactos da mudança climática afetam diretamente também a adaptação das espécies. Tem espécies que não estão conseguindo se adaptar à velocidade com que esses ambientes estão mudando e a gente está perdendo espécies por causa da temperatura, das alterações climáticas que estão acontecendo. Queimada é uma correlação muito direta, a gente está perdendo a área verde e ainda emitindo essas emissões direto para a atmosfera. Assim. Então, eu tiro floresta, já perco todo o serviço que ela me presta e ainda assim estou mandando todos esses gases poluentes para a atmosfera. Então, isso é um impacto bem direto. E aí a gente está falando também, inclusive, de soluções, como, por exemplo, no caso de unidade de conservação, como sendo uma grande aliada da questão climática. Quanto mais unidade de conservação a gente tiver, mais a gente está garantindo que esse lugar vai ter o mínimo de proteção necessário para conseguir prestando o serviço ambiental que ele tem. Então, entender um pouquinho essa ponte. Então, se a gente está falando de o que aconteceu na COP de biodiversidade ano passado, está tudo ligado com a COP que vai acontecer nesse ano, por isso que é importante entender essa ponte, é o que eu vou trazer um pouquinho para cá. Nós fomos parte da delegação do Engajamundo, não apenas do Engajamundo, mas dos jovens do Brasil, que tinham vários lá, representando, então, essa visão do país para participar da COP de biodiversidade. O que vai acontecer na COP? Fomos em 10, 12? 12. Fomos em 12 jovens do Brasil inteiro. Então, a Joana é baiana, eu sou do estado de São Paulo, a gente tinha gente da Amazônia, a gente tinha gente do Nordeste, a gente tinha pessoas que moram na cidade de São Paulo, mas originalmente são de um Pantanal. Uma grande mistura e uma grande diversidade ali de representação para a gente falar, beleza, a gente tem uma visão um pouquinho mais diversa aqui, de várias juventudes do Brasil, para trazer esse posicionamento lá na COP. Como é que a gente se preparou? A gente se organizou quem que ia, muitos meses antes, e a gente se juntava algumas vezes por semana para entender o que a gente queria levar. O que vai acontecer na COP? O que vamos discutir? O que a gente prepara? Com quem que a gente tem que conversar? E aí, trazendo um pouquinho desse histórico, né, que o Airi comentou, que a Joana comentou, é um espaço muito fechado. Ele é delimitado. A agenda é aquela, os representantes são aqueles. Então, para você entrar nesse espaço e trazer a sua visão, as suas demandas, a sua pauta, precisa de muita articulação, antes, durante e depois. Então, a gente foi muito claramente com essa visão e a gente se preparou muito antes, mas a gente não tinha noção do quanto, na hora, a coisa ia acontecendo. Escrever documento de uma noite para outra, organizar participar de um evento que chamaram a gente, que você às vezes não tinha a mínima noção do que estava acontecendo, mas era um espaço de visibilidade importante para a pauta que você estava trazendo ali. A gente organizou ações de ativismo, a gente levou animal de pelúcia daqui, a gente levou um monte de coisa para fazer as ações de ativismo lá. Então, demanda uma organização prévia para encontrar qualquer brechinha que a gente pode para integrar esse ambiente. E aí, enfim, a gente juntou aqui bastante. Essa é uma boa parte da delegação. Eu fiquei muito emocionado com o vídeo que a Joana passou do videoclipe, porque passa um filme na cabeça, assim. Foi uma surpresa da galera que estava cuidando das mídias. Eles pediu uma música para um colega lá, e quando veio a gente estava cantando essa música em todo canto. Acho que tem uma foto minha em algum lugar, ouvindo a música pela primeira vez, assim, tipo, o quanto que é legal, sabe? A gente está falando muito de jovens, um pagodinho ali, jovens engajados pela biodiversidade no país. Muito legal que vocês podem me ajudar. Porque a gente sair desse contexto aqui e ir para lá, um contexto de conferência internacional, que tem o mundo todo, de alguma forma, conseguindo te escutar, é uma experiência muito rica. E aí, enfim, a gente juntou aqui bastante da nossa... Ao mesmo tempo, né, que a COP tem nosso potencial aqui, nossa vontade de fazer acontecer, e se organizamos, chegamos lá com alguns documentos em mãos e muita cara de pau. E aí a gente saiu batendo na porta e barrando com pessoas na rua. Logo no primeiro dia a gente encontrou a Aniele Franco, que é ministra. Então, foi assim, uma coisa que eu queria muito receptiva, recebeu a gente, conversou, engajada com a juventude, já falou, putz, tem um negócio muito legal que vocês podem me ajudar. A gente já pegou o contato do assessor dela e já a coisa já seguiu. Então, a COP também é esse ambiente que, quando você está ali, você esbarra em pessoas que você fala, quase de madrugada, que outro contexto que eu ia conseguir falar com você num a um, para trazer diretamente a demanda que eu tenho. Então, tem, ao mesmo tempo, né, que a COP tem esses espaços formais, no fim
das contas, quem vai bater o martelo, o documento que vai influenciar a decisão no mundo todo, tem as suas milhões de camadas para ser decidido, né? A gente consegue, e aí muito dessa articulação, desse ativismo, dessas estratégias, chegar lá e falar com eles para apresentar a nossa ideia. E aí uma coisa que eu queria muito apresentar que é sobre articulação. Olha lá, todo mundo ostentando a foto com a Marina Silva, porque ela é realmente uma querida, teve a chance de tirar foto com ela, a gente tirou. E isso daqui é a gente fazendo uma reunião quase de madrugada, numa praça, porque a gente não podia deixar de conversar para alinhar o dia seguinte, porque senão a gente ia perder o timing de fazer as coisas ali acontecerem. Estando lá, a gente reparou muito que a gente já tinha ouvido de pessoas que tinham experiências de outras COPs, de que não é um ambiente agradável. Mas num contexto em que, assim, não é um ambiente feito para jovem estar lá. É extremamente cansativo. Se você não vai com conforto de recursos, sendo um diplomata de um país que está num hotel de 5 estrelas, o café da manhã, o transporte que te leva para a COP, o transporte que te tira da COP, você vai passar perrengue. E aí eu entendo que a maior parte dos países em que isso acontece, aqui a gente está falando de Colômbia, que tem um contexto muito parecido com o Brasil, e em Belém, sinto muito, mas é previsto um grande caos em várias coisas, transporte público, hospedagem, recurso, enfim, a cidade, eu entendo a demanda ali, né, de fazer uma COP acontecer na Amazônia, eu acho que isso é muito importante. Mas quem for, ou quem estiver encarando isso, já saiba que tem coisas ali que vão acontecer. Se prepare para o perrengue. Mas num contexto em que, assim, você é juventude, você resolveu se enfiar ali e participar desse espaço, existe um espaço, te vira. Geralmente nas COPs também, e aí é muita força de vontade para fazer aquilo acontecer e conversar com a galera e bater o pé e falar, putz, eu tô cansado, mas eu preciso preparar aquilo que eu vou apresentar amanhã. Às vezes você fica acordado até às 3 da madrugada e acorda às 6, 7, porque você tinha 1h30 para chegar no lugar da COP, que era afastado. O transporte público era um só, praticamente, que você tinha que ir até um centro da cidade para pegar. Tem uma alimentação caríssima lá também. Então, assim, ele realmente é um ambiente feito para poucas pessoas. Ele não é um ambiente que agrega. Por isso, a importância de espaços paralelos, como a COP dos Povos, como existe um espaço, geralmente nas COPs também, que eles chamam de Zona Verde. Que não é uma zona que você não precisa de um credenciamento de país para participar, um credenciamento oficial, representante do país. Você pode apenas se inscrever para entrar nesse espaço, é como se fosse uma grande feira, e aí tem um monte de empresa, muitas organizações da sociedade civil, universidades, apresentando um pouquinho as suas ações ali, as suas iniciativas relacionadas ao tema da COP, seja de biodiversidade, seja de clima. A de biodiversidade era lindíssimo, na beira do rio, na cidade, eles conseguiram pensar isso de uma forma muito bacana, e tinha muita participação da cidade, então aí é realmente um espaço. Digo isso porque, embora a COP tenha a sua parte rígida, dura ali das negociações, e que ainda assim o bicho pega, a COP do ano passado teve a Argentina saindo logo nos primeiros dias, falando, chega, não participo mais dessa discussão, teve, enfim, às vezes tem quebra-pau, às vezes tem um monte de decisão polêmica. Por exemplo, na COP de Biodiversidade, os Estados Unidos não participou porque eles não assinam a Convenção de Biodiversidade. Então, um país daquele tamanho, com um impacto gigantesco daquele, apenas não estava participando porque falou, não quero. Então, aí você está discutindo com muitos países aí, menos Estados Unidos e alguns outros, né, mas com esse impacto, porque ele acha que não fazia parte. Ainda assim, você tem que seguir com a discussão e essas dores da democracia e da participação de fazer aquilo acontecer. E aí, esse tipo de articulação aqui que a gente vai fazendo em paralelo também tem impacto direto. Eu lembro de um caso de que a gente tinha um trecho do texto da Convenção de Biodiversidade que estava sendo discutido a inclusão de crianças e mulheres como prioridade. Público também prioritário ali nas ações de biodiversidade. E acho que, se eu não me engano, era a Rússia. Estava indo contra. Falou, não acho que tem que ser prioritário. Aí uma galera falou, como assim? Como assim? Então,
Lá, no caso, a gente conseguia assistir as negociações. Aí a gente conseguia, um porre, enfim, porque eles ficam falando uma coisinha baixinha assim, teve muita movimentação paralela. Você não entende. No caso do Brasil, a gente teve um benefício. Fica, pelo amor de Deus, dá um sacode nessa galera. Dá um café pra esse povo. E para ver se dá uma chacoalhada assim na discussão e as pessoas se decidem mais. Né? Aí passa, putz, Brasil, o que você acha? Não, eu acho isso. Tem que mudar aquele trecho ali, aquela palavra, eu acho que não tem que ser aquela, tem que ser aquela e mais 2 letras. Aí outro país, concordo. Tem um quinto, não concordo com o Brasil, volta tudo atrás. E aí a gente fica sentado em umas cadeiras do lado, acompanhando a negociação e entendendo o termômetro de que caminho que está indo. E aí quando chega, está indo num caminho que a gente fala, não está fazendo muito sentido isso daqui, a gente precisa dar Quantas pessoas tinham na Copa de Bill, você lembra? Recuperar, agir, mobilizar a galera. Aí a gente conseguia, enfim, fazer algumas mobilizações nesse sentido e teve muita movimentação paralela. No caso do Brasil, a gente teve um benefício que foi reuniões diretas com o Itamaraty, com o Ministério de Relações Internacionais e a delegação que estava ali. A delegação do Brasil é a maior que já foi lá para a COP de Biodiversidade. Esse ano, com certeza, a delegação vai ser gigantesca, porque a COP é aqui no país. Mas a gente teve reuniões com eles para eles falarem, olha, tal pauta, nossa posição é essa, tal pauta, nossa posição é essa, nosso objetivo é chegar neste lugar, o Brasil está disposto a defender essa ideia. E a gente foi tendo um termômetro de como que o Brasil ia se portar nesse contexto. COP de biodiversidade não é COP de clima. São assuntos diferentes, contextos diferentes, escalas diferentes. Quantas pessoas tinham na COP de biodiversidade? 4 meses da COP 30. Faltam 4 meses. Mas, enfim, com certeza não é o volume da COP de clima que tem. Então, de qualquer jeito, a gente teve esse espaço de conversa, de negociação, que também foi muito bacana. Então, enfim, apenas aqui alguns registros. Esse daqui é um evento que eu participei, eu também fui pego meio desprevenido, mas foi muito bacana de participar, enfim. Dessa sigla. E principalmente sabe que vai acontecer no Brasil. O ponto principal aqui é, eu trouxe muitos contextos e muitos exemplos do quanto que a COP pode ser bacana, de a gente interagir e fazer, e foi uma experiência fantástica para mim, pessoalmente, enquanto ativista, enquanto cidadão, para entender várias coisas. Mas às vezes parece muito distante, né? E aí eu gostaria de trazer uma notícia que saiu hoje. O que isso tem a ver comigo? Eu acabei de descobrir ali. Há 4 meses da COP 30, faltam 4 meses, 71% dos brasileiros não sabem o que é o evento. Vocês acabaram de sair da estatística, porque todo mundo aqui agora sabe o que é a COP. Mas ainda tem muitas pessoas no Brasil que não fazem ideia do que é a COP. Porém, a maior parte delas já ouviu falar de COP, dessa sigla. E principalmente sabe que vai acontecer no Brasil. Ah, vai acontecer COP no Brasil. A Copa? Não, COP. Se fosse Copa, estava todo mundo falando, né? Mas eu tenho certeza que o impacto da COP vai ser muito maior na nossa vida no curtíssimo prazo do que o resultado da Copa, mesmo porque o Brasil está perdendo há tanto tempo que a gente já acostumou. Mas quando a gente olha para a COP na Amazônia, Belém 2025, e eu sou cidadão aqui, eu moro em Piracicaba, o que isso tem a ver comigo? O que eu tenho a ver com isso é uma vigilância. O que eu em Piracicaba posso fazer? É um grande termômetro do fim do mundo. É um grande termômetro de entender ali como é que eu chego lá e de que formas eu chego lá. E como é que eu me preparo para essa discussão? Acho que a primeiríssima coisa, e eu queria muito parabenizar não apenas a organização do evento, mas a mobilização das escolas de estarem aqui, porque esse é o momento perfeito para vocês ouvirem falar do que é COP. Levar essa palavra para todo mundo, acompanhar as notícias, seguir páginas ambientalistas ali no Instagram, no TikTok, o Observatório do Clima, o Engajamundo, porque vai estar todo mundo falando disso, vocês vão entender se as bizarrices do governo federal de resolver tirar o licenciamento ambiental, de resolver extrair petróleo na Foz do Amazonas, estão casando aí com o que está sendo prometido na COP ou não. Nosso papel aqui, primeiro de tudo ali, né, o que eu tenho a ver com isso, é uma vigilância. É um grande termômetro do fim do mundo. É um grande termômetro de entender ali como é que as ações estão sendo tomadas a respeito disso. Então, é um exercício um pouquinho de olhar para primeiro de tudo, entender, acompanhar, saber o que é COP e onde é que ela chega. Né? Como é que eu faço com isso? Segundo ponto, e aí é um pouco do spoiler dos próximos encontros, participem, vão ser muito bacanas. Como é que as decisões que acontecem nas COP estão influenciando a minha cidade? E aí, quando a gente está falando de Piracicaba, e a gente está falando de clima, de meio ambiente, a gente tem muita
muita coisa para bons exemplos para ontem. A gente tem representantes aqui do Legislativo que estão correndo que nem doido para tentar dar uma compensada em algumas coisas que estão voltando para trás. Em vez de melhorar, parece que tudo um retrocesso. Então você tem que ficar pensando no novo que tem que vir para recuperar, enquanto não deixa o antigo passar. Então, é um exercício um pouquinho de olhar para a sua realidade, para a rua em que você mora, para as pessoas com quem você convive, entender ambientalmente está tudo bem, como é que está o calor, como é que está o frio, como é que está a minha água disponível, esse meu solo, ele infiltra água ou não, essas pessoas à minha volta, elas estão com disponibilidade de água garantida ou não? E o como eu posso participar também é um tudo isso tem a ver com os ciclos climáticos sendo afetados, e aqui em Piracicaba não tem contribuído muito para o equilíbrio do ciclo. Que estarão na COP. A gente tem bons exemplos, por exemplo, de reflorestamento urbano que está acontecendo em Nova Odessa, um grande movimento, que em Piracicaba até ontem, movimento para cortar árvore de lugares que não precisam. Então, primeira coisa aqui, ó, pega tudo isso que a gente pensou e pensa assim, se eu estivesse na COP 30, se eu fosse representante do Brasil, quais seriam as coisas que eu gostaria de fazer que fossem afetar Piracicaba de alguma forma? Mais dinheiro para a cidade, talvez, fazer esses pontos, mais pessoas capacitadas, mais aulas disso nas escolas. Eu gostaria de ouvir e entender muito mais por que uma árvore faz tanta diferença. Como é que eu consigo garantir que a água está chegando na minha casa e continue chegando? É um espaço de cobrar, inclusive o legislativo daqui, porque a gente tem um grande... E o como eu posso participar também é um ponto importante, porque a gente tem alguns, no quintal de casa, não sei exatamente por nomes, Belém, pessoas desta sala que estarão na COP 30, de alguma forma. A gente com certeza vai ter representantes de Piracicaba e do governo do estado, enfim, participando ativamente lá na COP de vários espaços, não necessariamente no espaço de tomada de decisão, mas nos side events, ali nos eventos paralelos que vão acontecer. O que é que eu gostaria de levar de Piracicaba? Oi, tudo bom? Você, pessoa, e aí a gente fez muito isso, viu, indo para a COP de Bio. Você que vai para a COP, tudo bom? Lê isso daqui rapidinho, que eu tenho uma ideia aqui para te passar. Putz, você vai defender esse tópico aqui que eu acho que é importante? Porque na minha cidade não tem árvore e eu não estou vendo nenhuma lei no Brasil que está obrigando as cidades a terem uma cobertura florestal de X%, por exemplo. Então, é um espaço de cobrar, inclusive o legislativo daqui, porque a gente tem um grande privilégio, nesse sentido, eu acho que é um grande privilégio mesmo. Da COP está acontecendo no quintal de casa. Só para não perder o fio da meada, Belém, então, né? Quando a gente fala de atuação, muito longe. Eu não sei se vocês já foram para Belém. É muito legal. A cidade é muito bonita, tipo uma área urbana tão próxima, assim, numa floresta tão gigantesca. E é importante que assim, ela está realmente acontecendo muito próximo. Vai ter muita gente lá. Então a gente consegue alcançar isso de alguma forma. E quem sabe que representantes de juventudes que estão aqui hoje não conseguem de alguma forma estar lá, pessoalmente, olhando, entendendo, conversando com pessoas do mundo todo, do Brasil, trocando ideia sobre como que a gente pode fazer com que o mundo seja um lugar mais acho que receptivo, eu não estou falando nem para as futuras gerações, participar do engajamento com a gente. 5 anos, 10. A gente vai fazer um encontro todo mundo vivo aqui. Julho, então, pensar nessa esse alcance em relação à COP 30 é uma coisa muito relevante. A gente vai ser uma imersão muito gostosa. E só para não perder o fio da meada, então, quando a gente fala de atuação, a gente deixa um convite totalmente de peito aberto para vir com a gente, comigo, com a Joana, com o Léo, levanta a mão. E alcançar o Brasil inteiro. Como representantes do núcleo local do Engajamundo em Piracicaba, que a gente está fazendo um bocado de coisa. A gente organiza, apoia nesses eventos, a gente tem várias ações aqui na cidade e a gente está aqui em Piracicaba, chamada aberta para todo mundo. Quem aqui tem menos de 15 anos de idade? 15. Quem tem mais que 30, só para expor. Depois, se vocês quiserem, alguém tira uma foto e manda a minoria. Muito bem, com todo respeito. Então, vários celulares para cima. Acho que 3/4 daqui podem participar do Engajamundo com a gente. Não estão na sala de aula, não estão na escola. A gente vai fazer um encontro no começo de julho, um final de semana, em que a gente vai trazer as nossas metodologias. A gente vai ouvir, pensar em coisas bacanas para a cidade. A gente vai ser uma imersão muito gostosa, cheia de lanchinho, almoço, com gente bacana discutindo, para a gente engajar aqui em Piracicaba, no núcleo local do Engajamundo. E o Engajamundo é esse canal que a gente consegue alcançar o Brasil inteiro. Foi através do Engajamundo que eu consegui ir para a COP, foi através do Engajamundo que eu estou aqui falando para vocês,
sobre uma pauta que eu gosto tanto, depois de ter conhecido vivências muito diferentes aqui em Piracicaba e do Brasil inteiro, que eu não teria outra oportunidade. Então, eu deixo muito aberto o convite para vocês participarem do Engaja Mundo conosco. Sensacional, tá Joana, depois, Diogo, se vocês quiserem, parabéns, alguém tira uma foto e manda isso daqui no grupo do WhatsApp da turma, da escola. Pode ser. Agora eu quero ver vários celulares para cima. E agora pode. Estou liberando. Vocês não estão na sala de aula, não estão na escola. Tá bom? Tirem foto. O professor Felipe me mandou algumas mensagens. O QR Code está lendo não daí? Não consigo compartilhar as fotos agora, professor. Mas, e vocês vão participar com a gente. Entra, vamos conversar. Participa da formação, aprende como é que faz e se encantar da forma que a gente fica encantado participando lá dentro, vem fazer parte com a gente. Tá? A gente está ficando velho, gente. A gente precisa de outras visões lá dentro, da cidade inteira, para fazer a coisa acontecer com gosto, com garra. Tá bom? Agora a gente vai deixar espaço aberto para dúvidas. Inclusive, Joana participa diretamente da equipe ainda do projeto. Temos tempo, bastante tempo. Aqui, então, nós estamos montando um grupo maior que está se encontrando mensalmente no SESC. Próximo encontro, 8 de julho, às 7 horas. Então, estamos tentando formar um grupo de engajamento. Sensacional, Joana, Diogo, parabéns, muito obrigado. Só registrar, então, a presença da professora Franciele e do professor Altair. Agora, agradecer a presença, da estarem acompanhando Diogo, claro, os alunos do Barão Rio Branco, junto com a professora Luciane. Tá bom, professor Felipe me mandou algumas mensagens. Não consigo compartilhar as fotos agora, professor, mas são fotos que ele gostaria de motivar, inspirar a juventude presente do movimento juvenil indígena, tem a experiência também fazendo ações ambientais, e no movimento piracicabano de jovens plantando árvore. Falando em movimento piracicabano, Barão do Rio Branco, todas as escolas do 2º e 3º ano receberam atividade de sensibilização do projeto Jovens pelo Clima. Nós estamos com, inclusive, Joana participa diretamente da equipe do projeto, eu, o Léo aqui, nós estamos montando um grupo maior que está se encontrando mensalmente no SESC, próximo encontro 8 de julho, às 7 horas. Então, estamos tentando formar um grupo de engajamento juvenil pelo clima em Piracicaba, então toda a juventude é convidada. Depois a gente passa mais informações para os professores. Vamos abrir agora. Usem e abusem da Joana e do Diogo, claro. Usem e abusem da experiência deles. Tá bom, pessoal? Aberto para perguntas e comentários, por favor. Eu vi que estava do lado, mas não vi quão perto. Mas... Então, nós que somos jovens há mais tempo, a gente se motiva por essa pauta. Só aberto. Então, é bom ter ali tem a experiência prática, aproveitem. E uma parte das pessoas que trabalham comigo estava no trabalho no Alto Rio Purus, que é entre Amazonas e Acre. Bom, dá licença, pessoal, grupo, a foto é jovens, estudantes, os palestrantes aí que fizeram a apresentação. Aqui é o pessoal do Conclima e da Casa aqui Legislativa que está organizando o evento. Eu não quero tirar o papel protagonista dos jovens. Como dizem atualmente, eu sou jovem há mais tempo que vocês. Né? Tem os jovens que estão um pouco mais tempo jovens que vocês e vocês que estão jovens atuais. Então, eu vou ser rápido. Eu realmente mandei umas 3, 4 fotos para a Airi. Uma em resposta à sua pergunta, na questão indígena, porque tem um grupo, então os que... Desculpa, estava do lado, eu vi que estava do lado, mas não vi quão perto. Mas, então nós que somos jovens há mais tempo, a gente se motiva por essa pauta, então é bom ter as gerações diferentes que se motivam por essa pauta. E uma parte das pessoas que trabalham comigo estava num trabalho no Alto Rio Purus, que é entre Amazonas e Acre, e só lá estava num grupo, e a foto é interessante, porque tinham mais ou menos 400 jovens que estavam reunidos, e aí em contato com a natureza, organizando os seus processos dentro das suas áreas de produção, de trabalho, de vida, de escolaridade, de aprendizado. Então, eram 400 jovens só numa pequena região. Então, uma foto bem impressionante. Mas isso leva a essa distância. Então, o Diogo ele coloca aí o que a gente pode fazer, o que é essa questão. É por isso que tinha essa outra foto de alguns jovens aqui na instituição onde eu trabalho, também fazendo plantio de aves, tentando trazer essa temática para o nosso dia. Tá? Então, inicialmente, super parabéns aí para vocês. Eu fico feliz das apresentações que tiveram. E não vou mais roubar, eu quis só elogiar, trazer essa pauta para ver se estimula. Realmente, vocês têm como se engajar nesse Engaja Pira, nesse Engaja Mundo. Eu vou levar isso também para a minha turma, que não pôde vir.
A gente não tem deslocamento no nosso instituto para trazer os estudantes. Então, eu venho para trazer e levar o que tem aqui lá para dentro do instituto. Tá bom? Obrigado, Ari. Fazendo um trabalho de... A gente construiu uma minuta de uma política de mudança. Léo, por favor, obrigado pela presença do Vinícius agora, que eu soube o seu nome certinho. Muito obrigado, Vinícius. Fala, Léo. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu sou o Léo, sou do Engaja. Eu sou o presidente da Conclima atualmente também, que é a Comissão de Mudanças Climáticas aqui de Piracicaba. E eu queria só falar para vocês um pouquinho. A Jo mostrou alguns vídeos, um deles da Dani, aquele Se Prepare Comigo para a COP, dela colocando a roupa dela e tudo mais. Não sei se todo mundo percebeu, mas que ela fala no momento que a responsabilidade é individual, não sei o que, ela estava sendo irônica naquele momento. E queria só reforçar isso para vocês, para todos terem essa noção também que a maior responsabilidade disso hoje é política, é das grandes empresas, não é desligando, fechando a torneira para escovar o dente que a gente vai resolver esse problema. É muito mais realmente mudanças estruturais que a gente tem que fazer. Aí só para pegar o gancho e falar um pouco de Piracicaba para vocês saberem, né? A gente na Conclima, a gente está há alguns anos já fazendo um trabalho de fantástico a sua lembrança. A gente construiu uma minuta de uma política de mudanças climáticas aqui para a cidade, para a cidade ter como se preparar para as mudanças climáticas, né? Para esses eventos cada vez mais comuns, esses eventos extremos cada vez mais comuns que acontecem na nossa cidade. Então a gente tem esse trabalho, a gente está com isso pronto, a gente saiu com uma matéria agora, anteontem, semana passada, na verdade, em vários jornais falando um pouquinho disso. Está tudo pronto, só falta realmente a gente tirar do papel agora com o governo. Faz mais de 3 anos que a gente tem isso pronto e é realmente questão de vontade política para a gente conseguir fazer Piracicaba avançar. De novo, não é uma mudança individual que a gente vai fazer, não é cada um aqui fechar a torneira na hora de escovar o dente para resolver. É realmente mudar a estrutura, mudar a política da cidade, mudar como a base que a gente tem aqui que vai refletir muito bem nas nossas vidas individuais, de alguma forma menciona ou esnoba a questão ambiental, porque tem gente que esnoba. Uma coisa é os Léo, 30, 40 anos de carreira fantástico ambiental, a sua lembrança, muito na linha também do que a gente pode fazer. É uma coisa, cobrar, a gente está pronto. É o ideal de tudo. É assinar e botar para fazer. Tem um plano, tem a galera, a gente tem técnicos muito capacitados aqui para organizar isso e fazer a coisa acontecer. Pense muito bem, espalhe isso adiante. Está estruturado, está tudo engatilhado ali, é só ir atrás. E uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é muito importante lembrar, o que tem ano que vem? E não desmontar um pouquinho que esse último governo conseguiu fazer. Eu estou ouvindo o burburinho. Tá bom? Também estou assim. Por dentro eu estou sofrendo já. Mas exatamente porque tem algumas coisas que a gente não pode abrir mão. A gente não pode esquecer, e aí eu espero que todo mundo que tenha mais de 16 aqui tire um título de eleitor esse ano ou o ano que vem. Não deixe isso passar, porque todo mundo aqui é mais de 15. Né? Então, vai tirar essa carta, esse título de eleitor, e é um espaço muito importante. Pensar muito bem se o candidato, de alguma forma, menciona ou esnoba a questão ambiental. Porque tem gente que esnoba. Uma coisa é, eu tenho 30, 40 anos de carreira ambiental e estou defendendo isso e tenho muita tranquilidade para falar. É uma coisa, é um outro extremo. É o ideal de tudo. Mas a gente tem aqueles que esnobam a questão ambiental, que fazem tudo para isso ser desmontado e a gente só acelerar o termômetro do desastre. Então, pense muito bem, espalhe isso adiante de que a escolha também, especialmente das próximas eleições também serão extremamente relevantes para a gente fazer isso tudo acontecer. Convite, assim, e não desmontar o pouquinho que esse último governo conseguiu fazer. Tá bom? Isso é importante lembrar. Aí, vamos fazer mudança, vamos sacudir isso aí. E eu espero também que vocês, assim, acreditem em vocês. Eu acho que eu vou só reforçar, assim, não necessariamente a gente tem um público jovem bacana aqui, né? Acreditem em vocês que trabalham com interseccionalidade. É um espaço, essa questão do ativismo jovem, né, e climático, é um espaço muito importante. Assim, eu tive a oportunidade, tem uma gama de coisas que eu acho que pra gente trabalhar. Longe desse contexto, eu nunca imaginaria que eu poderia vivenciar. É isso. Às vezes eu paro para pensar assim, né? Eu penso, né, meu Deus, quando me perguntam para onde eu já fui para o Canadá, para Dubai, para Tailândia, para Colômbia, já conheci vários estados do país. Então acho que a gente tem mais nesse lugar também de falar um pouco da minha vivência, falar do trabalho também que eu faço,
mas que eu tive muito suporte então, também, especialmente dentro do Engaja para aprender. Perguntas, questionamentos. E eu acho que eu deixo esse convite, assim, acredito muito no potencial de vocês, de vamos quebrar tudo aí, vamos fazer mudança, vamos sacudir isso aí. Pessoal, e eu espero também que vocês, assim, acreditem em vocês mesmos, sabe? E topem isso. Não necessariamente precisa ser só com meio ambiente, né? E tem muitas pessoas que trabalham com interseccionalidade, né? Meio ambiente e cinema, meio ambiente e cultura, meio ambiente e esportes. E tem uma gama de coisas aí bacana para a gente trabalhar. Acho que é isso. Boto muita fé em vocês. Espero também que vocês topem isso. Acho que é isso. Novamente, muito obrigada. Isso aí, às vezes parece tão distante de nós, mas, por exemplo, quando tem essas chuvas com esses ventos... Só sei que acho que as escolas precisam sair às 4h10, é isso? Então, acho que a gente tem mais 10 minutos aí, antes de depois irmos para as palavras finais de encerramento. Então, está aberto, pessoal, mais uns 10 minutos aí para perguntas, questionamentos. Professor Juan, professora Luciane. Pode ir lá. Érica, por favor, está sem microfone? Percepção do que é a professora Luciane, por favor. Porque, no meu bairro, depois o professor Juan. Existe a questão... Pessoal, assim, eu fico feliz de ter vindo aqui nessa tarde. Eu passei com os alunos o que eram a questão da COP30, que é a Conferência das Partes, Cooperação das Partes, onde todos os anos os países eles procuram ver o que foi decidido o ano passado, o que cumpriu, o que não cumpriu. E assim, pessoal, esse ano há uma preocupação muito grande no Brasil em relação à COP30. Por quê? Por causa de alguns, digamos assim, presidentes que assumiram os países há pouco tempo, que têm uma visão totalmente discrepante em relação à questão do clima. Então, pessoal, isso aí, às vezes parece tão distante de nós, mas, por exemplo, quando tem essas chuvas com esses ventos aí que destrói, cai árvore na rua da gente e assusta a gente, até mesmo aqui na cidade, isso aí diz respeito às nossas vidas. Então, não está longe de nós aquilo que nós estamos tratando, aquilo que está sendo conversado aqui nessa tarde. Então, em especial aos meus alunos, aos demais que estão aqui, né, Dr. João Sampaio, mas em especial o pessoal do Barão, eu quero que realmente eles tenham essa percepção do que é a questão do meio ambiente, pessoal, porque, no meu bairro, existe a questão, tem muitas áreas verdes lá, inclusive muitos alunos são do meu bairro. E, pessoal, pelo menos uma vez por mês eu vou lá e tento limpar ali o canteiro, onde fica próximo à minha casa. Se eu vejo, por exemplo, o povo anda meio porquinho em Piracicaba, descartando coisas no canteiro que não devem, como sofá, colchão, eu ligo no 156, dou o endereço certo para que venham buscar. Então, pessoal, essa transformação, concordo com o que o rapaz disse ali, que é questão política, mas algumas pequenas transformações têm que começar em nós também, sim. Por exemplo, às vezes lá na escola, certas atitudes, certas coisas. Então, tudo isso aí a gente tem que canalizar dentro de nós para que isso transforme, venha ocorrer uma transformação. Isso aí vai gerar o quê quando há essa conscientização? O ano que vem em votos. Para que vocês venham votar em pessoas que venham pensar, pelo menos, em meio ambiente, e não esnobar, como até o palestrante ali disse, gente. Porque eu não sei o quanto que vocês acompanham os jornais, mas a ministra do Meio Ambiente foi quase que massacrada por senadores da República. Ela foi... O que aconteceu ali foi um escândalo a forma como ela foi tratada. Porque uma coisa, gente, geralmente a gente não concorda com tudo que as pessoas falam, não concorda com quem às vezes está no poder, a gente não concorda com certas ideologias, mas a gente não pode perder também os nossos valores e respeito tem que estar acima de todas as coisas. E o que aconteceu com ela? Porque ela estava defendendo o quê? Ela estava ali defendendo o meio ambiente, falando em relação ao meio ambiente. Então, pessoal, vamos trazer isso aí para dentro de nós, para que isso gere transformação. Para que no próximo ano vocês tenham a consciência de que muito mais do que querer 18 anos, tirar uma carteira de habilitação, é completar os 16 anos de vocês e tirar o título de eleitor. Para vocês começarem essa mudança que o Brasil precisa.
daqui 2 anos, em Piracicaba, a mudança que Piracicaba precisa. E pessoal, nas pequenas coisas. Não pense que vocês vão chegar lá, às vezes, no topo de alguns lugares. A gente não vai chegar lá, mas a gente vai transformando aquilo que está aqui, perto de nós. Então, eu espero de coração aqui os alunos do Barão. Eu sei que nessa idade de vocês, às vezes, é difícil ficar quieto, é difícil prestar atenção nas coisas. Mas, pessoal, eu espero que alguma coisa entre na mente e no coração de vocês, para que traga transformação para a vida de vocês. Porque eu tenho o meu desejo. Obrigada aos palestrantes. Inclusive, tem uma neta especial, que precisa de uma atenção ainda maior. Então, ela dá uma força para a gente. Boa tarde a todos. Em termos de continuar. Eu quero parabenizar os estudantes. É um prazer. Não é um trabalho. As professoras e professores que vieram aqui. Eu sei quanto que isso é importante. Eu lecionei durante 51 anos, só me divirto. Dei aula de química, sou engenheiro agrônomo, trabalhei em várias áreas para tentar ajudar o meio ambiente. Da qual, no momento, sou presidente. Eu entendo que nós não podemos deixar de passar o bastão para as gerações seguintes. E nós temos um monte de pessoas que a minha geração, na grande maioria, está deixando cair o bastão, em vez de passar em frente. Todos nós temos a obrigação de passar em frente, com mais detalhes, de maneira eu faço parte da Conclima, faço parte do Condema, hoje estou aposentado, então participo de um monte de coisa. Né? Vivo dando os palpites e tudo mais. Até tem muita gente que fala, você não desanimou até hoje? Eu falei, não. Você não vai parar só quando morrer. Pelo menos da Conclima. Porque eu tenho filhos, eu tenho netos, inclusive tenho uma neta especial, eu já dei que precisa de uma atenção ainda maior, professor. Eu já dei então, ela dá uma força para a gente em termos de continuar. Então, isso para mim é um prazer. E não é um trabalho. Que ia ser a escola toda. Como quando eu estava lecionando também. Tinha aluno que até perguntava se eu, além de me divertir dando aula, se eu também trabalhava. Eu falava, não, eu não trabalho. Naquela época eu só me divirto. Tá? Bem, mas eu quero dizer o seguinte, eu faço parte de uma associação, da qual no momento sou presidente, a Mapira, faço parte de uma união de associações, além de vários conselhos, né? Então é isso, e nós temos um monte de contatos de pessoas que podem ajudar, às vezes, projetos que as escolas estão fazendo, de repente fala tudo mais. Teria alguém para vir falar sobre a importância das árvores, com mais detalhes, de maneira bem didática, que facilite isso ser passado pelos estudantes, pelos seus parentes, seus vizinhos e tudo mais? Tem um projeto na escola e a gente vai ter uma palestra. Então temos condições de ajudar. Eu gostaria que vocês ficassem com o contato da... Muito obrigado, um abraço para vocês. Pelo menos da Conclima, né? E que, porventura, se precisarem, a gente está à disposição. A gente abre para mais uma eu já dei palestra, na época que eu era ainda professor, jovem quiser eu já dei palestras em vários lugares, inclusive com turmas enormes. Eu passo para a vereadora Silvia fazer o encerramento. Me convidaram para ir para a Americana e não me contaram que ia ser a escola toda. Tinha um anfiteatro enorme com 600 alunos e o diretor e tudo mais. Pessoal, sobre usinas nucleares. Pergunta, comentários. Que naquela época estava uma loucura de querer críticas, resolver o problema do Brasil com usinas nucleares. Vê se o nosso país precisa de uma coisa dessa. Com tanta energia solar, tanto que nós podemos aproveitar das coisas naturais sem precisar pôr em risco a vida das pessoas. Né? Então é isso, pessoal. Eu quero me colocar à disposição realmente, não só a mim, como várias pessoas que participam com a gente de várias coisas, associações e tudo mais. Estamos querendo ajudar a que os projetos possam dar certo. Uma palestra totalmente solta, às vezes é tipo da coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro. A pessoa acha agradável, mas depois não faz nada. Mas tem um projeto na escola e a gente vai ter uma palestra para ajudar nesse projeto, aí contribui muito mais. É isso. Muito obrigado, um abraço para vocês. Tchau. Agora, vocês têm noção que vocês têm uma oportunidade na palma da mão? Cadê o Só, pelo tempo, a gente abre para mais uma pergunta ou um comentário. Se algum jovem quiser fazer o seu último comentário, última pergunta, que depois eu passo para a vereadora Silvia fazer o encerramento. E a gente pode verificar também se o vereador Tiago, registrar aqui a presença do vereador Tiago. Obrigado pela presença. E aí também ele pode fazer uma fala, caso assim deseje. Pessoal, algum jovem ainda? Pergunta, comentários?
Lamentos, reclamações, críticas, sugestões. Aqui é que a gente consegue realmente fazer muitas coisas na cidade. Então, se ninguém está mais afim, Diogo, fazer as coisas espalharem. Aí a gente cria, a gente inventa, a gente vai atrás. Vocês não querem falar, eu vou obrigar vocês a falarem. Parcerias aqui. Então, tem muita coisa, levanta a mão quem, na escola, de alguma forma, já estudou sobre mudança climática. Teve aula sobre isso. Ainda não levanta a mão com gosto, eu quero ver. Não entrou no grupo do WhatsApp, que a gente vai passar mais Agora, continua com a mão levantada. Levanta a mão, gente, sem medo. Continua com a mão levantada quem já plantou uma árvore. Levanta a mão quem gostaria de plantar árvores na cidade. Agora vocês têm noção que vocês têm uma oportunidade na palma da mão de vocês. Cadê o moço por favor, dos QR Codes espalhados, pôr de novo que vocês avaliam o evento, a oportunidade ali. Fazer exatamente agora, é uma mais uma chamada aqui, gente, para ação, tá? Não adianta a gente ficar apenas participando desses espaços e ouvindo. Por favor, vou passar a palavra para a vereadora Silvia fazer claro, assim, é muito importante para a nossa formação e principalmente espalhar. Hoje é a primeira atividade do ciclo de eventos. Essa vontade para transformar em ação, tá? O bom do mês de outubro e no mês de setembro Engajapira aqui é que a gente consegue realmente fazer muitas coisas na cidade, que o Léo trouxe, no ritmo de cada um. O que já foi feito, o que avançou, o que é desafio, e fazer as coisas espalharem. Aí a gente cria, a gente inventa, a gente vai atrás, a gente faz, a gente tem ótimas parcerias aqui. Então tem muita coisa bacana que a gente pode fazer informações em outro evento em outubro, que é compartilhar vocês podem pegar seu celular projeto Jovens pelo Clima. E quem ainda não se inscreveu, não entrou no grupo do WhatsApp, que a gente vai passar mais notícias. Silvia, por favor, palavras da vereadora Silvia, para depois encerrar oficialmente. Obrigado, gente. Tiago, quer vir aqui comigo? A Rai fez a abertura, você faz o fechamento. Dá um alô aqui para a turma. Que bom, né, gente? Sempre tem um vereador junto, passando, e é Pessoal, isso. Mais um recado da Escola do Legislativo. Lembre-se, por favor, dos QR Codes espalhados. É importante para a escola que vocês avaliem o evento, tá? Não precisa fazer exatamente agora, mas leiam ali o QR Code para vocês terem acesso ao formulário de avaliação. Por favor. Vou passar a palavra para a vereadora Silvia fazer o encerramento. E a Joana estava me lembrando aqui que hoje é a primeira atividade de um ciclo de eventos. Então, nós temos uma atividade prevista para o mês de setembro e uma atividade prevista para o mês de outubro. E no mês de setembro, nós vamos cair para o território de Piracicaba. Um pouquinho do que o Léo trouxe, né? O que já foi feito, o que avançou, o que é desafio, o que é oportunidade para essas questões ligadas a mudanças climáticas em Piracicaba. Esse evento em setembro, depois a gente compartilha aí com os professores mais informações. E um outro evento em outubro, que é compartilhar a experiência do projeto Jovens pelo Clima, que está em andamento em Piracicaba. Tá? Depois teremos mais informações. Silvia, por favor. É satisfatório. Palavras da vereadora Silvia, para depois encerrar oficialmente. Na habitação, na questão climática. Tiago, quer vir aqui comigo? A Rai fez a abertura, você faz o fechamento. Dá um alô aqui para a turma. É a pessoa que bom, né, gente? Sempre posso tirar uma dúvida com você? Tem um vereador junto, passando, e é isso. A gente tem que ter uma frente, a gente tem que ter uma força para algumas temáticas. Bom, vem cá. Quer falar antes de eu fazer o fechamento? São duas escolas, o Condema, e nós estamos fazendo debate sobre mudanças climáticas. Da nossa cidade. Pessoal, boa tarde a todos. Pessoal da Secretaria, sejam bem-vindos aqui à Câmara. Aqui é Meio Ambiente, né? A escola Ambiente, que está presente aqui, Agricultura. São duas escolas, estão aqui, Barão e João Sampaio. Então, sejam bem-vindos aqui a esta casa. E vocês contem sempre com esta casa, que é a casa de vocês. Eu queria ter participado da audiência toda aqui, desse encontro, dessa roda de conversa, enfim, gente, mas o Thiago sempre também traz um programa casa, que chama Conheço o primeiro secretário aqui da mesa diretora, então tem umas atribuições internas que exigem um pouco mais do meu tempo, mas eu quero parabenizar a Silvia pela ação e dizer que estar aqui mais uma legislatura ao lado desta pequena, porém grande mulher, é satisfatório. A Silvia faz um trabalho na habitação, na questão climática, ao respeito ao meio ambiente, é uma pessoa assim, ímpar nesse assunto. Eu mesmo, quando tenho, às vezes, aí diversas dúvidas e tudo mais, é a pessoa que
passo sempre uma mensagem rapidinha. Silvinha, posso tirar uma dúvida com você? Então, é a pessoa que está liderando aí junto com a sua assessoria, o gabinete da minha companheira Rai também, se faz presente aqui. E dizer que nós estamos aqui para deixar um legado de contribuição dessa cidade. Eu quero mais uma vez, então, Silvia, parabenizar você, sua equipe, o gabinete da Rai, seu Juan, que está sempre aí ativo nas ações, envolvido nas questões da nossa cidade. Sempre muito bom rever o senhor. O pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, que se faz presente aqui, é Meio Ambiente, né? O pessoal do Meio Ambiente, que está presente aqui, Agricultura. Então, quem não viu na saída, também que nós estamos sempre à disposição. Silvia, parabéns mais uma vez, sucesso. E vocês contem sempre com esta casa, que é a casa de vocês. Boa tarde a todos. Fizemos plantio hoje com o pessoal da Escola Doutor Prudente. Gente, o Tiago sempre também traz um programa que chama Conheço o Legislativo. Acho que depois pode afinar aí os contatos e vocês são o futuro aí, né? Tem que estar sempre com a gente aqui nessa casa mesmo. Mas eu pus uns pontos aqui bem rapidinho, só para não esquecer. Bom, foi uma tarde muito bacana, né? Muito proveitosa. Passou até rápido demais. E essa história de jovem para jovem ficou bem legal, viu? As falas de uma maneira tranquila, de uma maneira prática, didática. Eu acho que isso de jovens que já participaram, né, de COPs, já participaram aí de eventos grandes nessa temática, em outras. Então, bem bacana, porque traz um recado bem legal, fica dinâmico, né, gente? E também só queria dizer que nós estamos, né, lógico, todo mundo sabe, no mês, né, que se comemora o Dia do Meio Ambiente. Então, nós fizemos uma solenidade semana passada aqui sobre meio ambiente e deixamos uma exposição aí fora de aves do Parque da Rua do Porto. Então, quem não viu na saída, se puder ver, além da exposição, nós fizemos alguns encontros, estamos plantando, fizemos plantio hoje com o pessoal da Escola Doutor Prudente e semana passada fizemos plantios na Avenida Cruzeiro do Sul. É uma ação um pouco mais difícil, né? Porque envolve outras coisas, pedir autorização, as mudas, enfim, mas não é impossível, né? A gente começou, né? O Girley estava lá com a gente, outros aqui. Foi bem bacana isso semana passada, no dia mesmo do meio ambiente. E hoje na Escola Prudente, com professores de ciências que nos chamaram, andamos pela praça. Então, acho que ações práticas também é sempre bem-vinda, né? São sempre bem-vindas. Eu esqueci de agradecer o professor Júlio, nosso amigo lá do João Sampaio, né? Ele também viabilizou, ele não veio, mas viabilizou para que vocês estivessem aqui. Mando um abração para ele lá, o Júlio Amigão. E acho que o Diogo falou, bem rapidinho, é Hortolândia que tem feito um trabalho bacana de Nova Odessa. Eu não tinha anotado o nome da cidade, saí depois. Nós estivemos em Campinas também, 15 dias atrás, né, Girley? Girley, nós. E lá em Campinas eles estão revolucionando com infraestrutura verde. Então, as rotatórias estão arborizadas, né, algumas, e já tem projeto para as demais. Eles chamam de microflorestas. Já tem os jardins de chuva, uma usina de compostagem mantida pela prefeitura e por parceiros aí pelo IAC. E está muito bacana. Então, é isso, é virar a chavinha. A Tainá também esteve conosco, né? Para que a gente possa também fazer, né, do nosso município um município exemplo. Campinas está maravilhoso. Assim, os engenheiros que nos atenderam, o engenheiro que nos atendeu falou que a questão da infraestrutura verde está vindo em primeiro lugar. Está no plano diretor, está nos projetos, está em todo quanto é legislação, estão ganhando prêmio, estão sediando o Plano Nacional de Arborização Urbana, é isso, né, que está acontecendo agora essa semana lá. Então, por que não, né? Nosso vizinho. A gente vai, coleta as experiências e